quebrar, Senhor, meu Deus, e destruir fortalezas, sofismas na nossa mente, coisas que nos prendem, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós já te glorificamos por aquilo que o Senhor está fazendo e o Senhor vai fazer até o final desse culto, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Envia os teus anjos nesse lugar, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos guardar, Senhor, de toda perturbação, de toda inquietação, em nome de Jesus, de tudo aquilo que venha nos distrair da tua palavra, de todo desligamento na nossa mente, seja hoje destruído pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos uma mente atenta à tua palavra, uma mente ligada ao trono da graça, uma mente ligada e alerta à tua palavra, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, amém? Glória a Deus, amém? Muita gente fica com medo até de vir num culto de cura e libertação, porque pensa que libertação é mandar capeta embora, né? Não vai ser blá, 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 né? A manifestação demoníaca em si, vamos dizer assim, ela pode até existir, ok? E se está manifestando é porque ele já está de saída. É porque o capeta ele já está de saída, tá bom? Ele está saindo. O duro é quando ele fica quietinho, né? Esse que é o problema, que ninguém vê, ninguém sabe. Aí é que está o X da questão. Mas, pastora, a gente não é cristão, a gente pode ter demônio, a gente pode estar endemoniado. Pode. Porque quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Você nasceu no seu espírito foi recriado para Deus. Mas lembra que nós aprendemos que a sua alma ela está se convertendo. Esse convertendo está caminhando para uma limpeza total, vamos dizer assim. Se eu disser assim, olha, hoje eu limpei a minha casa, e você for lá na quarta-feira, você não vai achar uma casa muito limpa. Porque eu limpei hoje. Então, você vai chegar na quarta-feira, ela está um pouco suja. Não quer dizer que ela está totalmente suja, mas ela já está um pouco desorganizada. Amém? Lembra-se do versículo que nós lemos ontem que fala assim, olha, não precisa lavar tudo, o corpo está limpo, mas você precisa lavar os pés. Nós estamos nos nossos pés, uma parte de nós, que a nossa alma, ela está no mundo. Certo? E porque está no mundo, está sendo suja. E conforme ela vai sendo suja, nós precisamos de limpeza. E quem é a limpeza? Quem é o homo total? Quem é do Brasil sabe o que eu estou falando? Quem é a propaganda do sabão que limpa mais no profundo? Não é o homo, é Jesus, amém? Jesus, ele limpa lá no profundo do nosso ser, da nossa alma. O problema é que a nossa alma foi suja no mundo. E hoje nós vemos para Jesus, Jesus entrou no nosso espírito nasceu de novo. Ok? Mas por que tem áreas da nossa vida que talvez elas não andem? Por que elas não têm um progresso total? Porque se estar em Jesus é um progresso total, concorda? Viver uma vida livre é uma coisa maravilhosa. Mas por que nós não estamos tendo uma vida livre? Porque tem áreas ainda que estão presas, que ainda precisa do sabão de Jesus, amém? Precisa da luz da palavra de Deus para nos libertar. Existem princípios que tanto eu como você nós quebramos e nós não sabíamos que esses princípios da palavra de Deus que nós quebramos abriram legalidade para o inimigo entrar na nossa vida e amarrar a nossa vida. Se você foi uma pessoa que já roubou, você abriu uma legalidade e um espírito de destruição entrou na sua vida, de bancarrota financeira. Se você já enganou pessoas, vendeu coisas por um outro preço que não devia, ganhando a mais a sua vida, você lucrou aquele dia, só aquele dia. Porque a tua vida financeira inteira ela pode estar amarrada. E você precisa agora fazer o quê, pastora? Quer dizer que eu estou endemoniada, tem um demônio em mim? Não. Mas a sua vida financeira ela está presa. Ela está com legalidade. Foi dada uma legalidade para aquele demônio estar ali. E isso impede você de receber a prosperidade financeira. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Claro, você é salvo. Mas a sua vida financeira ela estava amarradona aqui. Consegue entender? Uma coisa é dentro de nós, outra coisa é o que nos rodeia, as circunstâncias. Para que um demônio tenha legalidade na vida de um cristão, ele precisa quebrar princípios. Assim também como a gente, quando não está em Deus, lá no mundo, a gente não conhece os princípios. Então, a gente vive a nossa vida louca, porque eu falo vida louca, é uma vida que nós decidimos viver, o que a gente acha melhor, a gente faz as escolhas baseadas naquilo que a gente
acha melhor. Por isso que eu falo que a vida é louca, porque nenhum daquilo ali tem princípio na palavra de Deus. Mas o único princípio é agradar a gente mesmo. Aí a gente faz o que é instantâneo, que é imediato, que me dá prazer, né? E quando a gente vem para Jesus, então a gente começa a entender, nossa, quebrei um princípio. E qual é a maneira de eu sair dessa quebradeira toda? Em arrependimento, trazendo minha vida de novo para debaixo da vontade de Deus, para debaixo do cerne de Deus, para debaixo daquilo que Deus quer, amém? Se eu falar hoje para você, cadê quem tem uma criança aí pequena? Ah, Nami, quantos anos você tem, Nami? 2, 3, 4? 4? Você tem 4? 4 anos, ok? A Nami é filha do Felipe e da Juliana, então eu vou dar uma faca para ela, bem afiada, daquelas que você olha e corta até o cabelo. Porque a menina viu a faca em casa e ela quer correr com a faca na mão. E a menina bate as pernas, eu quero a faca. Aí a mãe dela fala, ai, coitadinha, eu vou dar o que você quer, a faca. Né? Ela não precisa nem correr, a gente não precisa nem ver que isso tem um perigo. Concorda? Com certeza essa menina vai cair, vai sofrer um acidente horroroso. Ela quebrou um princípio. Quem quebrou um princípio? Foi a mãe que quebrou um princípio. Ela deveria proteger essa criança e ela não estaria sendo mal porque ela não estaria dando a faca para a criança. A criança podia estar berrando, se jogando no chão, se revirando no chão, mimada porque eu quero a faca. Mas não quer dizer que a Juliana era mal, pelo contrário, ela é muito boa, porque se ela der a faca na mão, a criança vai morrer. E é exatamente o que a gente precisa entender. Se Deus deu princípio para nós, é porque Ele é um pai muito bom e Ele não quer que a gente se lasque, Ele não quer que a gente se estrupie, Ele não quer que a gente morra. Então, obedecer princípio da palavra de Deus não é pesado. Para mim, pelo menos, não é. Não sei se para você acha que é super pesado, mas para mim, não. Quando eu vejo um princípio da palavra de Deus, eu vejo meu pai está me guardando. Se eu fizer isso, com certeza eu vou abrir uma porta e eu vou sofrer. Então, Ele já me mostrou como eu não vou sofrer. Que pai bom que nós temos. Amém? Você consegue entender? Está comigo? Está fácil ou está difícil? Está difícil, está fácil. Amém? Hoje nós vamos falar de um princípio que todos nós nos pegamos aqui. Todos nós erramos nesse princípio. Quem já é pai, quem já é senhor de idade ou senhora, né? E quem é novinho, e quem da idade do Nicolas, do Felipe, oh meu Deus, do Guilherme. Tem muita gente aqui. Amém? Se você já é casado, você quebrou esse princípio. Se você é solteiro, talvez você esteja quebrando ainda. Né? Hoje nós vamos falar sobre desonra aos pais. Onde a desonra aos pais, ela pode estar atrapalhando a minha vida. Mas eu já casei. Mas aonde isso pode ainda estar detendo o meu progresso financeiro, aonde isso pode estar detendo ainda a minha vida emocional, a minha vida sentimental e impedindo que as bênçãos de Deus aflorem na minha vida. Mas meus pais já morreram, pastora, que é o meu caso. Não faz mal. A desonra está no mundo espiritual. Meu pai e minha mãe já não existem mais, mas a desonra que houve, se eu não me arrepender dela ali no mundo espiritual, o diabo ainda tem um aguilhão contra mim, ele tem como me prender ainda. Então eu preciso me arrepender. Claro, meu pai e minha mãe não vão ressuscitar, infelizmente, certo? Mas a minha vida vai ser liberta, se eu assim me arrepender, amém? Então vai ser uma pregação, eu quero, bem didática hoje, que nem aquelas do encontro, né? E por favor, não dorme, mas preste atenção e tome nota naquilo que você quer tomar nota, que você sente. E já vai anotando aí também situações que você fala, poxa, nessa eu pisei na bola. Porque você que é casado, eu quero que você não fica pensando no teu filho, que nem a Aninha tem o Marquinhos. Não quero que você fique pensando, o Marquinhos está me desonrando. Eu quero que você pense em você como filha. Não nele. Ele tem que pensar como ele como filho. Ele é adolescente, ele é jovem, você também. A Vivi não tem que ficar pensando, o Guilherme está fazendo isso em casa. Entendeu? Eu sei que ele está, mas deve estar, porque todo adolescente faz um monte de coisa em casa, não é verdade? Como os pais também fazem, mas eu quero que você pense em você como filho e como filha, amém? Deixa o filho pensar por ele mesmo, deixa a filha pensar por ela mesma, amém? Em nome de Jesus. Isaías 61, de 1 a 4, ele fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, é Jesus falando, para pregar boas novas aos mansos, amém? Isso daqui era sobre a vida de Jesus. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Contritos de coração são pessoas que estão preparadas para receber libertação.
uma das características para você receber a libertação, e libertação, como eu disse, não tem a ver com expulsão de demônios, mas lidar com os princípios que nós quebramos. Lidar com as portas que nós abrimos para que o inimigo trave a nossa vida. Amém? A gente vai lidar com isso. Hoje a gente pode lidar com isso. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Então, se nós abrimos, é nós que fechamos. Não adianta vir, Jesus, fecha essa porta para mim. Não, é você que vai fechar. Foi você que abriu, na ignorância, ou sem saber o que estava fazendo, ou sabendo o que estava fazendo, mas a culpa é tua, a responsa é tua, é você que vai ter que se virar, amém? Só que o poder é dele, e a glória é dele. É ele que vai agir através daquilo que você der legalidade agora para Jesus fazer na sua vida, amém? Então, uma das coisas necessárias para a gente receber libertação de qualquer coisa na nossa vida é ter um coração contrito, um coração mole, um coração ensinável, um coração quebrantado, receptível, amém? Porque tem gente que fala, eu não preciso disso. Eu já ouvi essa pregação do pastor fulano de tal e não sei o quê, e eu já consertei tudo. Para com isso, né? Isso não é um coração contrito. O coração contrito é um coração quebrantado. Senhor, fala comigo, amém? Usa essa mulher do cabelo vermelho aí, amém? Porque eu sou um vaso na mão dele, amém? Não sou eu que estou falando. A proclamar liberdade aos cativos, né? Ou seja, a gente vem para Jesus e também vem cativo, amém? Alguma coisa que está presa. E abertura de prisão àqueles que estão lá dentro da cadeia ainda, amém? Eu creio que eu e você não estamos lá dentro da cadeia ainda. A gente já saiu, lembra? A gente já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então, a porta da cadeia já foi aberta, mas às vezes tem coisas que nós estamos emaranhados ainda por falta de entendimento, amém? Então, o Senhor, Ele fala assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor, amém? O ano aceitável do Senhor, de aceitar aquilo que Deus quer para nós é hoje, amém? É agora, é você que está aí, não é o teu pai lá no Brasil, não é tua mãe, não é teu vizinho, é você que está aqui ouvindo a palavra do Senhor, amém? Então, libertação vai lidar com essas áreas de legalidade. E a cura interior, ela vem, a cura acontece quando há libertação. Libertação e cura, ela anda junto. Não tem como você ser curado sem ser liberto, porque onde tem uma ferida, tem uma oposição maligna ali para manter aquela ferida aberta dentro da alma. É a mesma coisa que o baiquim entra e faz uma ferida. Você tem que lidar com a ferida? Não, você tem que lidar com o baiquim. Entendeu? Para que a ferida feche. É a mesma coisa, cura e libertação. Nós temos que aplicar um Cocesai aí, né? É isso? Cocesai, é isso? Antibiótico? Yes, olha lá. A Rebeca fica muda, tipo, eu olho para a cara dela, tipo, não sei se estou falando certo ou se estou falando errado. Amém? Vamos lá. Então, hoje Deus vai começar esse processo de libertação e de fechamento de porta na tua vida, amém? E a Bíblia fala para a gente se converter de todo o nosso coração ao Senhor. Converter é quando a gente vê que tem algo, através da palavra de Deus, errado na nossa vida, a gente para de fazer imediatamente aquilo e se converte a fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que Deus se agrada. É essa posição do seu coração, amém? Porque depois que Ele curar a tua vida, com certeza Ele vai curar outras pessoas, amém? Deus não vai poder usar aquilo que Ele não fizer em você, Ele não vai poder fazer na vida de outras pessoas. Só que Deus hoje está olhando para você. Ele quer curar a sua família, Ele quer curar a sua vida, amém? Então, a gente pensa às vezes que, meu Deus, será que eu estou amaldiçoado? Tem gente que não entende o conceito de maldição. Só que é bem complicado o conceito de maldição, exigiria um estudo só para falar de maldição, mas deixa eu simplificar para você. A palavra maldição, ela está na Bíblia, e aparece mais de 200 vezes na Bíblia. A maldição significa um castigo advindo de uma quebra de mandamento. Como eu disse, você quebra um princípio, você abre portas para o inimigo vir na sua vida. Amém? E quando o inimigo ele vê uma brecha, ele vai entrar. No nosso ao redor estão os anjos do Senhor, a Bíblia fala. Sim. Hoje nós nos convertemos, recebemos Jesus, então os anjos do Senhor eles estão ao nosso redor. E os anjos do Senhor eles têm poder para nos proteger. Amém? Mas nós precisamos andar em obediência ao Senhor, porque ao derredor, para lá dos anjos, adivinha quem está cheirando? Adivinha quem está lá que nem uns animais assim,
esperando você dar uma pecada, porque os anjos do Senhor não possam te proteger, porque se Deus ele é justiça, Ele mesmo colocou esse princípio, quando eu e você pecamos deliberadamente, nós sabemos que nós estamos pecando e nós nos negamos a nos arrepender, o inimigo, ele, anjo, sai fora, você não pode ficar mais aí. Agora eu tenho autoridade de tocar. Mas ele é cristão, mas o anjo ele não vai poder, porque o anjo conhece a justiça de Deus. Ele conhece o mandamento de Deus, então não dá para o anjo proteger a gente. A gente que vai empurrando os anjos para longe de nós, não é? Quando a gente vai abrindo portas, o inimigo ele vem entrando. Então, esse castigo advindo de uma quebra de mandamento é bíblico. Mas não é Deus que envia, você que abre uma legalidade para o inimigo entrar. Amém? Então, não pecar, viver uma vida de santidade, esse é o nosso lema. Não só para não ser atingido pelo inimigo, mas porque Deus ele se agrada da gente. Quando a gente entende as suas leis e o seu amor por nós. Como eu disse, a história da faca é para a criança não se machucar. Eu e você somos os filhinhos e as filhinhas do papai. Ele não quer que a gente se machuque. Amém? Ele ainda quer para nós uma vida livre de sofrimento, livre de todo agir do maligno, porque nós vamos estar bem guardados assim. Amém? Quando a gente olha para a palavra maldição, a gente não pode ficar assustado. Mas quando você vê que tem algo, pastor, eu acho que tem uma área de maldição na minha vida, essa doença está vindo na minha vida. Então, checa a sua vida aonde você está pecando, aonde você abriu brecha. Por que essa enfermidade começou a entrar na sua vida? Da onde veio? Que dia que começou? Você vai checar ali uma amargura, uma falta de arrependimento, uma quebra de princípio, alguma coisa que abriu brecha para aquilo que está continuamente na tua vida. Amém? Está dando para entender? Porque o maligno não teria direito de nos tocar, se a gente não der esse direito para ele. Amém? Hoje Deus ele quer converter. Malaquias 4:6, ele fala assim, que eu quero converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra. Ou seja, quando existe desconexão geracional, quando uma família ela não se encontra, existe desrespeito e desonra, da parte dos filhos para os pais, há uma desconexão, uma separação, e a Bíblia diz que até a terra ela é amaldiçoada por causa disso. Quando fala de maldição da terra, é tudo que você faz, é tudo que tem ali, não prospera. Você está impedido de prosperar, é um impedimento. Como a bênção é uma liberação para você prosperar, a maldição é um impedimento para você prosperar. Amém? Então, quando há injustiça, abandono, abuso por parte dos pais, e os filhos correspondem a esse tipo de reação, não estou falando que os pais foram santos, foram certos, mas quando existem essas coisas que são pecados, iniquidades da parte dos pais, e os filhos correspondem a tudo isso com rebelião, né? Você que é cristão, que é filho de cristão, mais novo e mais jovem aqui, mas minha mãe e meu pai é assim, então ora por eles. Vocês têm hoje toda a liberdade e autoridade de orar e mudar a situação da sua família, amém? Eu não tive isso. Quantos de vocês aqui não tiveram, amém? Foram filhos, a gente cresceu sem Deus, a gente respondeu com rebelião. Quanto mais os pais da gente faziam injustiça, mais rebelde a gente ficava, sim ou não? Saímos de casa, viemos para o Japão, fugimos, né? Fizemos tanta coisa, fomos para baile, fomos para isso, aí agora meu pai vai ver que realmente quem eu sou. Não era assim? A gente, aquela vingancinha interna dentro da gente. Isso é rebelião, tá? Só que quem perdeu, infelizmente, fomos nós, amém? A maldição se instala, então, através de infortúnios, perseguições espirituais, possibilitando, então, a falta de sucesso. E aquilo que não foi sucesso na vida dos seus pais, você acaba reproduzindo isso. Aquilo que faltou sucesso na área dos teus pais, a gente acaba herdando aquilo, porque a gente correspondeu com rebelião. Então, aquilo que a gente não viu o pai e a mãe prosperar, a gente talvez está gambateando aqui no Japão para prosperar, e a gente não está conseguindo. Então, vamos analisando isso. Provérbios 26:2 diz, como pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, se a maldição assim, sem causa não virá. Não tem como uma maldição sem uma causa vir na sua vida. A única causa que pode ter é a quebra de princípio. E eu quero começar inaugurando, vamos dizer, esses cultos de cura e de libertação, falando de família, falando de pais. Amém? Porque tem que ser isso. Nós temos família, nós somos uma igreja em família, amém?
Não tem como a gente tocar no indivíduo sem tocar na família. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar a sua mãe, o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo diz amém. Isso é uma lei de Deus. Ela não deixou de fazer efeito, porque no Novo Testamento ela também está escrita, tá bom? Para aqueles que ficam separando antigo e novo, que não existe isso, tá? O que aconteceu no antigo se cumpriu no novo. Então, que é desprezar pai e mãe? É desdenhar, é humilhar, é desconsiderar. Mas, pastor, eu já casei. Então, ok, você não precisa mais obedecer o seu pai e sua mãe. Mas quem não casou precisa obedecer o pai e a mãe. Amém? Mas se você casou, você está desobrigado de obedecer. Sua mãe não vai ficar mandando na sua vida e falando no seu casamento o que você deve fazer. Mas você deve honrar, fazer distinção, elogiar, amar. A gente vai chegar lá, tá bom? Respeitar. Você está desobrigado de obedecer. Porque a obediência é para quando a gente é solteiro e está debaixo do teto dos pais. Mesmo que não seja um teto hoje morando junto, mas você ainda está debaixo da liderança dos seus pais. Amém? Se você é solteiro. Então, vamos lá. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Os dias para a gente viver é Deus que dá para a gente. Amém? E Deus quis que você nascesse naquela família. Quem escolheu sua família foi Deus, não foi você. Você escolhe quem você vai casar. Tá? Escolhe direitinho. Tá bom? Bem direito. Que então, hashtag, Guilherme, acorda, fica a dica, né? Escolhe direitinho, amém? Escolhe direitinho quem você vai casar, porque isso está no poder da tua escolha. Mas da onde você nasceu, você não escolheu, foi Deus quem escolheu. Ai, Deus, podia ter nascido numa família rica. Ai, Deus, eu podia ter sido filha de milionário. Ai, Deus, não sei o que lá. Pois é, Deus, por algum motivo, quis que você nascesse nessa família, honre a escolha dele, né? Com certeza. Deus, mesmo que você teve dificuldades na sua vida, o Senhor, Ele é o Deus que cura você, amém? Só que aqui, se acontecer da gente desonrar pai e mãe, então os nossos dias, eles não serão prolongados na face da terra. Então, a primeira coisa que acontece é a morte entrar na nossa vida. Hoje você vê tanto jovem morrendo tão precoce. E às vezes a gente fala, por quê? Ué, a gente não sabe como que estava a vida daquele jovem, o nível de desonra que ele estava, o quanto ele estava desonrando, ele estava quebrando um princípio e ele não sabia. Mas aí ele quebrou um princípio, o princípio veio e quebrou ele, porque o inimigo teve legalidade na vida daquela pessoa. Efésios 1:6 é no Novo Testamento, amém? É a mesma coisa que está escrito no Antigo, se repete no Novo Testamento. Vocês, filhos, amém? Sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com uma promessa junta. Amém? Para que te vá bem e vivas muito sobre a face da terra. Amém? Ou seja, é um mandamento com uma promessa acoplada. Se você quebra, você quebrou ali um princípio e quebrou uma promessa boa, de longevidade para a sua vida, de viver muitos dias e de prosperidade na sua vida. Então, a gente, na época da nossa adolescência, geralmente a gente vira o pavio, né? Todo mundo vira, né? E a gente acha que a gente já sabe de tudo, a gente conhece a vida e a gente começa a quebrar os mandamentos. E a gente olha para a vida dos nossos pais e fica meio indignado com aquela vida boba que eles estão vivendo, sei lá. Quantos de vocês já não falaram assim, mãe, você é boba, ai, pai, você é boba, se fosse eu ia viver diferente, não sei o quê. E aí você começa a bater de frente e repudiar todo o princípio que teu pai e tua mãe... Para quê? Eu vou acabar que nem você? Vou ficar vivendo assim? O resto da minha vida? Não é? Quem já fez isso? Só fui eu. Eu que era uma filha ruim, vai ver que é eu mesmo que sou miserável mesmo. Né? Gente, todo adolescente fica muito irritado, porque ele está passando por uma crise dentro dele mesmo. Ele nem sabe quem ele é e ainda quer dar um jeito na vida. E aí, em vez de ele se submeter aos pais, ele começa a ficar irado com os pais, que começa a bater de frente. E aí que entra o diabo na família. É aí que entra a desonra, porque quebra um princípio e o inimigo começa a fazer a cabeça do adolescente e começa a vir coisa que não é dele. Mas aí pode-se falar, precisa de um descarrego. Entendeu? Um descarrego de uma cinta, às vezes. Entendeu?
nos lugares certos. Às vezes é um descarrego da cinta, entendeu? Mas a gente dá aquela conversa assim, olho a olho. O pai pegar e falar, senta, vou conversar com você. Entendeu? Aí, alinha e mostra, eu te amo, por isso eu vou conversar com você, não vou deixar você se perder, não. Entendeu? Você não nasceu para se perder, você nasceu para ser minha filha. Em nome de Jesus, você não vai se perder. Amém? Porque a gente vê, né? Quantos de nós, às vezes, não tivemos esse pai, essa mãe que pegou a gente, deu aquela endireitada, e a gente não se sente amado por isso. Aí a gente desbandou mais ainda, porque a correção, ela também é amor. A correção, limites, é a manifestação do amor. Eu me sinto amada quando eu sou corrigida, sinal que alguém se importa comigo, tanto ao ponto de não deixar eu continuar na vida errada que eu estava. Então, ele vai vir falar, ele vai vir me corrigir, amém? E a gente começa a bater de frente. Então, o que Deus queria com esse mandamento era preservar a família, manter sobre os filhos a proteção dos pais, amém? E que eles não quebrassem esse mandamento para que não sofresse consequências graves, amém? Então, se isso acontece, se é quebrado esse princípio, a gente fica aberto. Agora, vamos lá. Como surgem as desonras, amém? Provérbios 30, 11. Existe uma geração, em Provérbios 30, onde fala, há uma geração que amaldiçoa o seu pai, né? Ou a sua mãe, deixa eu ver, o seu pai. E que pragueja, que maldiz, que fala contra, fala mal ou murmura. Né? Quantos de nós começamos a namorar na adolescência? Levanta a mãozinha. Por que a gente começa a namorar na adolescência? Não é porque é pecador. Quem foi que falou? Por causa da falha dos pais, do carinho, do afeto que o pai não deu, um pai ausente, uma mãe ausente, a gente começa a se sentir largado, não dão atenção para a gente. Tá, esse é o pecado deles para a gente. Só que a gente ficou ali aberto e a gente começa a buscar o amor de alguém para compensar aquela falta paterna e materna. Aí a gente começa, está naquela crise de identidade e começa a namorar. No que a gente começa a namorar, o que a gente falava? Primeira coisa, talvez não seja nem a pessoa que está do teu lado, mas abafa o caso, fica quieto. Mas quando você saía na adolescência, assim, a primeira coisa que você falava para o seu namorado, ai, não aguento meus pais. Não era? Sim ou não? E ele ficava com uma dó de você, meu amor, vem aqui, toma um chocolate, fica nice and easy, né? Fica legal. A gente quer desabafar, não é? As meninas não são assim ou só eu que era assim? Entendeu? Não vê a hora de chegar e falar mal da mãe, do pai, assim, lava a mãe e o pai, assim, um monte. Meu pai é aquele bandido, e não sei o quê, não sei o quê. O pai é o maior bonzinho, mas você está vendo ele como bandido e aí você fala mal dos seus pais. Né? Essas conversinhas, a pessoa já nem está mais com você, mas no mundo espiritual você falou muito mal do seu pai e da sua mãe. E o diabo, ele viu, né? E ele está aí amarrando a tua vida, né? Ah, porque meu pai não faz isso, minha mãe isso, minha mãe, aquela hipócrita, né? Quanta coisa a gente falava, né? A Bíblia fala que de toda palavra vã a gente vai prestar conta, ou seja, palavra irresponsável. Então, por você ver que é um mandamento, se é um mandamento, já quebrou um princípio, a gente estava desabafando ali os problemas da nossa casa, a gente não sabia que tinha que orar, a gente não sabia que não podia murmurar contra os nossos pais, porque você estava fazendo isso contra uma autoridade. E aí a gente quebrou, amém? E aqui está falando que tem uma geração que não bendiz, que fala mal do seu pai, que pragueja contra o seu pai, e que não bendiz a sua mãe. Não bendiz a sua mãe é não falar bem, não elogiar e não louvar ela, amém? Porque quando a gente está ferido, a gente só vê o lado ruim das coisas, a gente nunca consegue ver o bem que aquela pessoa está tentando fazer para a gente, amém? Nesse versículo mostra que existe uma autoridade específica sobre um pai e sobre uma mãe. Existe algo respectivo que você quebra de um lado e quebra do outro. E isso é uma coisa que vai vir uma grande desproteção sobre a nossa vida quando é quebrado. Eu conheço uma moça que começou a namorar um rapaz, só que os pais dessa moça são pastores de uma igreja, né? Aqui no Japão, em outro lugar.
E, claro, se você é namorado da filha do pastor, você vai andar dentro da casa do pastor. Sim? E de perto, as pessoas têm defeito, amém? Quem vê a gente uma vez na semana pensa em algum momento que a gente é perfeito, mas a gente não é. E ele começou a misturar as coisas, misturar a vida pessoal deles, o que ele via. Só que aí ele começou a falar mal dos pais da menina para a menina. O que começou a gerar uma rebelião no coração da menina contra o pai. Só que aí já não era só contra o pai, contra a mãe, era contra os pastores. Era 2 quebras de autoridade. Quebrou a autoridade de pais, e desonrou os pais e desonrou os pastores. Resumindo, a situação ficou intolerável. Intolerável ao ponto de sair uma bagunça mesmo, e do rapaz realmente largar a menina. Mas glória a Deus que ele largou a menina. Porque a menina está melhor sem o menino, entendeu? Porque ela estava super rebelde em casa e a vida que ela estava bem com os pais, porque todo mundo tem defeito. Uma coisa é um pai corrigindo uma pessoa, outra coisa é um pastor corrigindo. A gente não vai entrar tão fundo quando a gente corrige uma filha, porque é minha filha, certo? Outra coisa é corrigir uma membra da igreja. E o rapaz estava revoltado com isso. Então, deu esse problema. Então, essas quebras são muito perigosas. O rapaz acabou engravidando outra moça e casando. Então, provou que essa quebra leva um prejuízo. Amém? Agora ele vai ter a vida dele inteira para resolver essa gravidez, esse casamento precoce com outra pessoa. E graças a Deus, Deus livrou a menina. Amém? Então, Deus dá o direito do homem de ser pai. Amém? Por causa do nosso relacionamento com o nosso pai na terra, nós vamos nos relacionar com Deus. E muitas das vezes nós tivemos um pai inseguro, ausente, frio, e hoje você olha a Deus distante. Então hoje, se você também aconteceu isso com você, hoje é noite de você ser liberto disso, desse engano, porque Deus é um Deus presente. Às vezes você teve um pai que era ausente, ele estava presente no corpo, mas você fazia o que você queria da sua vida. E você achava que isso era liberdade, mas na verdade lá dentro era um buraco de uma falta de amor tremenda. Porque se eu tenho um pai que não se importa comigo, então eu posso fazer o que eu quero da minha vida, então ele não me ama. Então, aí talvez hoje você está dentro da igreja e pensa assim, não sei que todo mundo quer tanto Deus, Deus nem se importa comigo. Mas era por causa de ter uma ferida lá com o pai. Entendeu? O seu pai talvez pecou nesse sentido, você reagiu com desonra, e isso ficou no teu coração. Tem pessoas, por outro lado, que elas tentam barganhar com Deus. Né? Barganhar com Deus, por quê? Porque lá no lar viu um pai que falava, olha, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta, eu te dou uma calói. Se você fizer isso, você vai ser meu filho preferido. Se você não fizer, você não vai ser o meu filho preferido. E aí hoje você chega para a igreja e fala, Deus, eu vou trabalhar bastante para o Senhor, eu vou fazer bastante coisa para o Senhor, e o Senhor vai me amar, e o Senhor vai me dar aquela bênção. Começa hoje a barganhar com Deus, porque teve uma visão errada do pai lá dentro. E isso foi uma desonra no teu coração, porque aquilo entrou, te feriu, e você desonrou, você aprendeu. O amor é assim, eu tenho que dar para receber, eu tenho que dar o suficiente. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser perfeita, para eu receber qualquer coisa de Deus. Então, talvez hoje você está dentro da igreja e você, nossa, desespero para ser perfeito, porque se você não for o filho perfeito de Deus, você não vai receber nada desse Deus. Isso é barganha. Isso é ferida também. A imagem de um Deus tirano, porque talvez no seu lar tinha religião e legalismo, né? Ou seja, se você não for para a igreja, Deus vai te castigar, Ele vai pesar a mão sobre você. Muitos pais, né? Quem é filho de cristão aqui antigo, né? Sabe, né, Rodney? Se você não for, Deus vai te matar. Vai um monte de coisa que os pais bobamente falavam, não sabiam o que estavam falando. Né? E isso hoje você olha, nossa, se eu pisar um risco, fora, Deus vai me matar, vai me castigar, isso é um castigo direto, porque Deus é um Deus mau, um Deus tirano. Pessoas que não conseguem ouvir algumas expressões como essas aqui. Nessa igreja, gente, tem um pastor, ele é o governo dessa igreja, tem autoridade nessa igreja, ou então lá na sua fábrica, você precisa se submeter ao seu chefe, você precisa colaborar, você precisa ser pontual. Talvez essas coisas você não gosta muito, isso te irrita, te dá um reverstrés aí, né? Talvez você veio de uma casa que não tinha hora para chegar.
Era super liberal, ninguém se importava. Você entrava, você saía, ninguém estava nem aí com a paçoca. Então, hoje, quando você fala de autoridade, você olha para aquela casa e você não consegue entender a casa de Deus, que tem hora para chegar, tem hora para sair, tem hora para fazer as coisas, tem hora para não fazer as coisas, porque existe uma organização no reino e existe um governo na terra. Amém? E isso, você olhou Deus de uma maneira errada, aquilo fere a tua vida e aquilo gera uma visão errada. Amém? E o que tem a ver isso com desonrar os pais? Deuteronômio 5,16 fala de novo, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Amém? Para que se prolongar os nossos dias, se a gente olhar e tiver uma visão errada de dentro de casa, a gente nunca vai acertar também com Deus. Se a gente hoje não entender que a gente veio de um lar assim, a gente nunca vai conseguir ver Deus livre, com as lentes verdadeiras de Deus. Que o governo de Deus é bom, que a organização de Deus é bom, que as coisas que vêm do Senhor, elas são boas. Talvez você ache chato. Ai, que chato, tem hora para chegar na igreja? Eu chego no segundo louvor, eu no terceiro louvor, entendeu? Eu chego a hora que eu quero, porque eu sou livre. Você é livre, mas Deus já estava aqui, Ele marcou um compromisso com você, tem autoridade, tem governo na casa dele. Então, o que acontece? Isso tudo é muito chato para você, só que quem perde sempre é você, amém? Nunca é Deus, sempre perde. Honrar, a palavra honrar significa kabad, né? É a mesma palavra de honrar, pai e mãe, significa a mesma palavra para glorificar a Deus, amém? É mais do que é mais do que só obedecer e distinguir a Deus. É amar, é respeitar, é abençoar, é enobrecer, é considerar, temer, reconhecer a liderança e se submeter. Tudo isso é glorificar a Deus. Você fala assim, eu glorifico a Deus. O seu andar é um andar de obediência, então você glorifica a Deus. Se é um andar de respeito, de temor, eu não vou falar isso porque meu pai e minha mãe não gostam de ouvir isso, adolescente. Eu sei que isso machuca o meu pai e minha mãe. Eu estou respeitando, eu estou abençoando. Tem tanto jovem que acha que só os pais nasceu e eu não pedi para nascer. Quem já falou isso? Eu não pedi para nascer, então você se vira aí. Me dá tudo o que eu quero, eu não pedi para nascer. Né? Isso é rebelião. Claro que você não pediu para nascer, mas se você nasceu, é porque Deus tem um propósito abençoado, né? Só que teu pai e tua mãe, eles também precisam ser honrados e abençoados, porque Deus quis que você nascesse naquela família. E eles são aquelas pessoas que estão te amando, então, né? Abençoe, glorifique. Quando eu respeito meu pai e minha mãe, eu também estou de bem com Deus. Estou no joinha, estou no positivo com Deus, entendeu? Deus está falando, nossa, essa pessoa, ela me teme, porque ela entende a autoridade que eu coloquei na face da terra para a vida dela. Amém? Então, reconhecer que pai e mãe estão numa posição de autoridade sobre a minha vida. Se eu honrar meu pai e minha mãe com fidelidade, com certeza o Senhor vai me honrar também. Jeremias 35:18 fala, e a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, pois que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto ordenou, porquanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Aqui é uma promessa no Antigo Testamento. Deus estava olhando a obediência desse filho ao seu pai, que fazia tudo exatamente que o pai falava para ele fazer. Ele fazia, ele falou assim, então eu vou estar com você e nunca vai faltar homem, nunca vai faltar ninguém na minha presença. Sempre vocês vão estar abençoados, porque a presença de Deus é um lugar de bênção, onde tem tudo e não falta nada, amém? A gente olha para o nosso filho hoje, você que tem filho, a gente quer que não falte nada. Certo? E claro que nós vamos buscar o Senhor, mas agora você que é filho, pensa, se eu obedecer ao Senhor, obedecer aos meus pais, Deus vai não me deixar faltar nada, Ele também vai me deixar na presença dEle. Amém? Então é uma coisa que nós precisamos ver. Marcos 7:10, porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e a quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Olha, morte, a gente só vai ver morte, 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 morte para quem desobedece, para quem desonra, para quem maltrata, para quem abandona. Isso também para cachorro, tá? E gato. Abra um parênteses para o Felipe e para o Neguinho.
Né? E para aqueles que não gostam, tem uma promessa na Bíblia. Eu falei ontem, uma promessa na Bíblia para quem destrói animais domésticos. Viu? Então, mas vamos voltar para a Bíblia. Desonrar, como eu disse, é rejeitar também. É desprezar, é abandonar. Também é guardar mágoas no coração, ressentimento, amargura e vingança. Né? Eu nunca me esqueço. É fogo as coisas. Eu era menina, faz tempo. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, né? E eu sou aquela pessoa nervosa, né? Dá para perceber, né? E eu sei que eu quebrei o pau com meu pai lá em casa. Meu pai era igual eu, um italiano baixinho. Nossa, quando explodia, sai de baixo, entendeu? Ele era muito amoroso, mas quando explodia, saía de baixo. Eu sei que eu discuti com meu pai lá e tal, tudo, eu fiquei com tanta raiva, eu tinha tanta vingança dentro do meu coração. Isso Jesus me libertou, eu acredito. E eu fui e peguei uma agulha, sabe aquelas agulhas desse tamanho? Não sei se era de crochê, não era de crochê não, porque ela tinha ponta, sabe? E eu falei, meu pai, ele deitava no mesmo lugar no sofá. Todo dia, era o lugar do meu pai. E ele deitava assim, ó. Aí ele assistia televisão assim. Eu peguei aquela agulha, fui lá, enfinquei a agulha com o negócio para cima. Eu falei, na hora que meu pai deitar, ele vai furar a perna. E ó, pensa no quanto de palavrão que eu pensei nessa hora. Que eu estava muito brava com meu pai. Tá bom, e pus lá, e era domingo. E estava todo mundo comendo macarrão com frango, como sempre, né? Coisa de domingo no Brasil, macarrão com frango e salada. E eu, muito baca, né? Para não falar outra coisa, esqueci completamente do que eu tinha feito. Aí, não sei que programa que era que estava começando, devia ser alguma coisa do domingo, programação usual. E fui lá, a bestona, né? Vai lá e pum! E eu começo a sentir uma coisa escorrer na minha perna. E eu passo a mão, minha mão... A agulha tinha entrado na minha própria perna. É o que a vingança faz, entendeu? Pensa que a vingança faz isso. A agulha entrou, né? Graças a Deus ela não entrou muito, porque conforme ela entrou em mim, mas ela entrou para dentro do sofá, que era velho também. E graças a Deus, senão ela tinha entrado inteira na minha perna. Mas feriu. E ali, com certeza, eu aprendi o que faz a vingança. Você mesmo que se lasca no final. Entendeu? E a vingança, a gente guarda a vingança. Não sei se você já guardou alguma vingança aí dentro do seu coração. Um dia eu mostro para minha mãe. Um dia eu vou provar para o meu pai alguma coisa assim. Às vezes você não pôs uma agulha no sofá, mas você ainda está dentro ainda com esse desejo de vingança, de esfregar alguma coisa na cara do seu pai e da sua mãe, para que eles entendam que você é o certo e que eles estão errados. Esse sentimento que precisa sair hoje. Amém? Isso daí é que dá lugar para o inimigo. Vamos lá? 7 problemas que têm sido cruciais. Amém? Primeira coisa, filhos que julgam os pais. Né? Talvez você me diga, você não conhece os meus pais, né? Meus pais são ruins, coisa e tal. Então você se torna juiz do seu pai e da sua mãe com esse comportamento, né? Eu sei que a sua mãe, ela pode ser um problema, o seu pai pode ser um problema. Não estou falando que depois dessa ministração eles vão mudar com você, mas é você que precisa mudar com eles. Amém? Porque você, com o coração cheio de ódio, de ferida, de mágoa, você não tem condição nem de orar por eles. Certo? Porque a sua oração vai ser pés à mão. Entendeu? E não vai ser, Deus, converte meu pai, converte a minha mãe. Né? E não é porque eles são ruins, a gente não precisa obedecer. Quando você está dentro de casa, não era porque eles eram ruins, a gente achava assim, não... Ele está mandando eu fazer uma coisa, eu não sou obrigada a obedecer, porque ele é desse jeito, ela é desse jeito. A gente caía para a rebelião. E o pecado de rebelião é igual de feitiçaria. Agora, a gente não entende quando a gente era solteiro, a gente era obrigado a obedecer. Mesmo que eles estivessem errados, mesmo que eles estivessem falando, a gente estava debaixo daquela proteção, para não quebrar esse princípio. Né? Então, nós acabamos julgando eles e acabamos sendo julgados hoje. Por causa de comportamentos de vício do seu pai, da sua mãe. Né? Eu não vou obedecer porque você é um viciado, você é um drogado, você não trabalha e coisa e tal, né? Então, meu relacionamento do meu pai com o meu avô era pior. E hoje o meu até que é mais ou menos. Você não pode se basear nisso, amém? Você tem que se basear naquilo que a palavra de Deus diz.
Se Deus está falando para você honrá-los, é para você honrá-los. Se você não consegue isso, Deus vai te libertar hoje, amém? E a bênção vai vir sobre a sua vida. Lucas 6,37 diz que se eu julgar, eu vou ser julgado impreterivelmente. Toda vez que eu estabeleço um julgamento sobre alguém, eu acabo fazendo aquilo que eu julguei. Meu pai era um vagabundo. Talvez você olhe para a sua vida e você não para emprego nenhum hoje. Tem julgamento aí. Isso ficou fechado no mundo espiritual, amarrado. Meu pai é um pobre, não sei como ele não consegue trabalhar, ele não dá provisão para dentro de casa. Hoje você está aí lutando para conseguir pôr as coisas não dão certo na sua vida. Você não entende porque o que tem a ver uma coisa com outra, mas tem tudo a ver. Minha mãe é muito chata. Hoje você está lutando com uma chatice terrível na sua vida, né? E assim vai. É o julgamento, tudo aquilo que você julga fica amarrado no mundo espiritual. Já descobriram? Tem muita gente rindo, né? Por que tem muita mulher amarrada na chatice aí, né? Entendeu? Aquilo que a gente julga. Eu nunca vou fumar que nem minha mãe fumava. E, de repente, na sua adolescência, você se viu fumando, que foi o que aconteceu comigo. Eu não vou ser brava com os meus filhos assim, que nem minha mãe é comigo. Quando você tem filho, você é um poço de braveza, de nervosismo. Né? Você está imitando aquilo que você prendeu. Você prendeu essa pessoa, prendeu o comportamento dela no mundo espiritual, você imita aquilo que você amarrou dentro de você, aquilo que prendeu dentro de você. 2, filhos que não têm amado seus pais. Talvez você ama seus pais, mas você não consegue expressar o amor, falar, fazer um café, chamar para jantar, abençoar os seus pais. Você tem que esperar os pais pedir o dinheiro, dá 1.000 aí, dá 2.000. Você não está vendo que aqui em casa está sem dinheiro? Libera aí. Mas eu fiz o meu baito, eu que trabalhei, é para mim o dinheiro. Ué, mas você não vive naquela casa até hoje? Você não mora naquela casa até hoje? Amém? Eu tinha uma quantia para dar em casa, eu dava mais. Porque eu via um monte de criança, um monte de filho, um monte de gente. E eu falava, eu trabalho, eu dava mais. Mas a minha irmã, eu vou falar, ali não saía um tostão. Né? E quantas vezes eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou dar dinheiro aqui em casa porque ela não dá. Só que eu olhava a situação do meu pai e da minha mãe e falava, eles não merecem isso, por causa dela ser ruim. E eu dava. E hoje quem ganha sou eu. Né? Hoje quem prospera sou eu. E às vezes eu vi isso dentro da minha casa claramente, entendeu? Não abençoava nem com uma conta de luz, nem com uma conta de água, não saía um tostão dali. Podia torcer que não saía. Entendeu? E isso é o quê? É uma desonra, não é só um egoísmo, só um amor ao dinheiro. É uma desonra, uma quebra de princípio. João 4,19. Nós amamos os nossos pais, não porque eles são bons, mas porque Jesus nos amou primeiro. Né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos Jesus porque ele nos amou primeiro. Nós devemos amar os nossos pais porque eles vieram antes de nós, são nossos pais. Eles que nos amaram antes da gente saber o que é amor e expressar amor para eles. Então, nós sempre temos uma dívida do quê? Com os nossos pais de amor. Sempre. Sempre. Você não sabe quantas noites sua mãe ficou acordada, você não sabe o quantas renúncias o seu pai fez, a gente só vê as coisas ruins. Essas estão bem gravadas e imprimidas na nossa mente, certo? Mas você não sabe o tanto que eles, né, a lida deles para trazer você e sustentar e te fortalecer e te firmar no mundo, não é? Até que você conseguisse começar a trabalhar e ser gente. Não é verdade? E isso ele nos amaram primeiro, como Jesus nos amou primeiro, amém? Filhos que guardam ódio dos seus pais. Como eu disse, quando não há perdão, as pessoas colocam ferramentas nas mãos dos demônios e mais tarde elas se tornam exatamente como seus pais. Né? A gente entra debaixo de jugo de insônia, não consegue dormir à noite, se sente preso em falta de paz, em remorso e acusação. Muitas pessoas estão sendo desonradas pelos filhos hoje porque desonraram os seus pais. Aí você olha para o seu adolescente, meu Deus, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz, que esse menino não me obedece. Essa menina não me obedece. Olha a sua vida como foi com o seu pai, com a sua mãe. O quanto você lá deixou eles, né, na vida ali sem paz. E hoje você reclama que você está sem paz na sua casa, que seu filho não obedece, não te entende, há uma desconexão. Olha para trás, pede perdão a Deus, pede perdão a quem você tiver que pedir, reconcilia. Às vezes aquele comportamento na vida dos filhos, ele faz assim, ele desaparece. Ele simplesmente desaparece.
Porque há uma libertação instantânea de acordo com aquilo que acontece. Amém? Gálatas 6:7. A Bíblia fala o quê? Que a gente semeia. Amém? Quando a gente semeia, a gente colhe. Não errem. De Deus não se escarnece, porque tudo o que o homem semear, isso ele também ceifará. Amém? Tudo. E tudo no grego, no sei lá que língua, é tudo. Tudo sempre é tudo. Tudo de bom que você semear com o coração livre, todas as bênçãos, tudo que você semear, eu estou abençoando meu pai e minha mãe, não, eu estou semeando no coração deles. Eu estou abençoando a vida deles, eu estou abraçando, eu estou amando, eu estou expressando o meu sentimento por eles, eu estou semeando. Um dia eu vou colher dos meus filhos. Não adianta você falar que você não vai ter filho, que você vai ter filho. Em nome de Jesus, filho é a herança do Senhor, amém? Porque tem adolescente que fala, eu não quero ter filha. Ele quer se safar. Mas mesmo não ter filho, você vai colher de outra pessoa. Porque tudo que você semear, você vai colher. Se você não quer ter filho para não colher aquilo que eu fui para o meu pai e para minha mãe, vai aparecer pessoas ao seu redor que vão trazer essa semeadura maravilhosa. Porque um dia cresceu algo, foi semeada uma semente ali. Amém? E tudo que é semeado, às vezes não acontece. Não, mas comigo não vai acontecer isso. Eu não vou acontecer porque não aconteceu nada. Eu já fiz um monte de coisa e não aconteceu nada. Mas lembre-se, tem um tempo debaixo da terra para a semente crescer. Tanto a boa quanto a ruim. Então, quando a gente semeia, a gente colhe, não é uma opção. Amém? Semear é uma opção. Colher vai ser obrigatório sempre. Filhos rebeldes. A diferença entre o desobediente e o rebelde é que o desobediente, ele faz uma desobediência acreditando que o que ele fez não tem problema. Se eu fizer ou não fizer, tanto faz. Né? Não tem problema nenhum aquilo que eu fizer. A mãe fala alguma coisa, os pais falaram alguma coisa. Se eu casar com ele ou não, tanto faz, vai dar no mesmo. Aí você vai e casa. E você viu que não era aquela pessoa e os seus pais estavam certos. Agora já era, você tem que montar na vassoura, como eu digo. Não é? Já o rebelde, ele sabe, ele tem uma intenção, ele sabe que aquilo está errado, ele sabe que aquilo é desobediência, mas ele tem uma intenção dentro dele de provocar aquele superior. Você lembra de você provocar o seu pai e sua mãe? De seu pai falar assim, não namora com essa menina, aí que você namorava mesmo. Né? Não vai andar de bicicleta depois das 6 horas. Você pegava a bicicleta e ia, e aí você lembra dos tombos que você levou com a bicicleta? Você lembra de toda vez que você desobedeceu e que você afrontou a autoridade do teu pai, você deu uma caída, você deu um problema, alguma coisa, você colheu algum acidente, você passou alguma coisa ali, foi mal. Deu ruim, como diz o pessoal. Deu ruim, porque estava fora de proteção. A primeira autoridade que Deus estabeleceu para te guardar, você estava quebrando ela. Você estava rebelde contra ela. Então, você estava ali, livre, leve e solto na mão do capeta. O capeta fazia o que ele quisesse com você. Porque o capeta, ele sabia que você estava fora de autoridade, fora de proteção. Você não estava guardado e abençoado pelos teus pais. Né? Olha o mundo espiritual, como ele olha e como ele funciona. Amém? O que eu estou falando é a pura verdade. Quer lascar sua vida, quebra um princípio de autoridade. Quase sempre justifica, a pessoa ela critica, murmura, né? E o rebelde ele gosta de influenciar através dessa murmuração e crítica. E ele se justifica e os problemas que eles estão passando, então quando eles ouvem alguma coisa, eles escarnecem. Né? Salmos 68, 6, o rebelde ele zoa, vamos dizer, com aquele assunto. Deus faz que o solitário viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ou seja, Deus é um Deus bom. Se Ele vê o teu coração ali solitário, Ele traz você para uma família. Ele dá uma família para você. Entendeu? Ele faz que se você está preso, Ele te liberta. Deus é um Deus bom. Mas se você for rebelde, não tem bênção para você. Vai ter uma vida difícil. Uma terra seca. É aquela pessoa que ela cava e não sai água. O vizinho da direita sai água, o da esquerda sai água. Ele vai ter as coisas dele, vai vir uma bancarrota, porque ele quebrou um princípio. Deus, ele compara o pecado de rebelião à feitiçaria. Então, quando o nosso coração ele se insurge contra a autoridade, seja do pai, da mãe, ou até uma autoridade instituída legalmente no mundo, então o Senhor, ele
vai falar, agora vai endurecer para você, meu filho. O negócio vai endurecer. Vai ficar duro, vai ficar seco. A provisão vai mirrar. Por quê? É o jeito de Deus mostrar que o nosso coração está desprotegido. É também um jeito de Deus olhar para você e falar, te corrige. Olha, presta atenção. O caminho que você está trilhando, o fim é morte. Então, deixa eu secar a vida dele, para ele ver, para ele arrepender, para ele trilhar o caminho verdadeiro. Amém? E isso é um amor de Deus. Eu vejo como amor de Deus, porque se a gente continuar no caminho, a gente morre. Aí a gente morre sem Ele eternamente. Amém? E o Senhor, Ele não quer a gente separado dEle. Filhos que têm os mesmos problemas que seus pais. Herança conforme atitudes dos pais. Nós aprendemos com eles. Amém? Às vezes você aprendeu lá a tratar o seu pai, o seu marido hoje, como você via o seu pai, sua mãe tratando o seu pai. Você aprendeu, aquilo incutiu. E você tem aquilo como certo. E hoje gera um problema na sua vida. Você repete um comportamento que você não gostava. Você não gostava daquele comportamento. Você odiava ver sua mãe maltratando seu pai, destruindo, humilhando. Mas hoje você vê fazendo isso com o seu marido. Amém? E é a mesma coisa o cara. Via a mãe apanhando do pai. Nunca eu vou fazer isso com a minha mulher. Hoje você se vê batendo na sua esposa, se irando com a sua esposa, se insurgindo contra ela. E você precisa liberar perdão para esses comportamentos pecaminosos que vieram do teu pai. Porque você guardou isso no coração. Isso amarrou o seu comportamento. Hoje você não quer, mas você faz. Amarra o teu comportamento a um trauma, a um espírito maligno que estava ali. Né? Hoje nós não precisamos mais viver como os nossos pais viveram, na vã maneira, numa vida sem Deus. Podemos liberá-los através do perdão. Amém? Filhos com heranças de maldição. Um filho pode carregar uma maldição por causa de desonra. Exemplo, um filho que sai de casa em rebeldia, abandona os pais, ele abrevia sua própria vida. A maneira como você sai de casa, ela é muito importante. Quando você sai para viver, sua mãe e seu pai abençoaram você morar sozinho. Era esse o desejo dos seus pais para você. Eu acho que quem conhece melhor a gente é os nossos pais, sim ou não? Quando a gente é filho, quem conhece quem é? Quem está com nós desde o ventre é a mãe. Sabe exatamente o que aquela pessoa aguenta ou o que não aguenta. A estrutura daquela pessoa. A gente está vivendo todo dia. Aquilo veio de nós. E às vezes a mãe e o pai falam, não saia, não vá por esse caminho. O filho insiste em sair de casa daquela maneira, sai sem a bênção dos pais, casa com aquela mulher. Tem gente que sai fugido de casa para casar. Né? E casa, agora a vida é minha, e depois a vida fica toda enrolada. Precisa ver o quê? Eu preciso descasar agora, graças a Deus, pastora. Agora eu vou descasar dessa pessoa, aleluia. Não, você não vai descasar, você vai ficar casadinho, mas vai arrepender no seu coração para a sua vida ser liberada, amém? Em nome de Jesus, nós não somos a favor do divórcio. Nós queremos que você fique com essa pessoa e prospere. Vamos lá, Isaías 58:12. Diz assim, e os que procederem de ti, edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Okay? Aqui está falando de uma coisa que vai de geração em geração para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Hoje que nós temos Jesus, nós podemos nos arrepender, é para que eles sejam restauradores de brecha e não destruidores daquilo que está ficando. Amém? É para os nossos filhos serem restaurados e restaurarem. Amém? E você também. Então, Deus quer fazer isso através de mim e de você. 4 leis que não mudam. Nós estamos acabando. Amém? 4 leis que não mudam. Mateus 7, 1 e 2. A Bíblia fala, não julgueis para não serem julgados. Com a mesma medida que vocês julgarem, serão também julgados. Como eu disse para vocês, filhos que julgam os pais, o comportamento dos pais, eles vão repetir aquilo, vai ficar tudo preso. Gálatas 6, 6, 7. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Se eu semeio juízo, aborrecimento na vida dos meus pais, se eu tiro a paz deles a noite de sono, se você roubou alguma coisa dos seus pais de dinheiro. Não, pastor, eu nunca roubei nada, mas às vezes você roubou a paz. Teu pai está lá, cadê você que nunca chega? Na época não tinha celular para avisar. Teu pai pensando que você estava lá já no IML, não é verdade? Lá no hospital, catou o carro, correu atrás de você, desesperado, sua mãe descabelada, que nem uma louca, cadê meu filho, cadê minha filha?
Entendeu? Você falou que ia estar no horário, não estava no horário. Esqueci. Esqueci de te avisar. O mais importante, esqueceu. Só tem um pai e uma mãe para avisar. Aí esquece. Não é verdade? Só isso que você tem na sua vida, adolescente, para avisar. Um pai e uma mãe. Não é? Fala a verdade. Não, mas aqui é o Japão, é hiper seguro. Ué? A gente vive no mundo caído. Né? Pode ser o lugar mais seguro ever. Você tem que avisar o seu pai e sua mãe. Você tem que prestar conta. Né? Aí hoje a gente tem um monte de mulher aí, de esposa, que não presta conta para o marido fica louco da vida. Não é verdade? Estão falando ou não estou? Não é verdade? Você não sabe onde que aconteceu com a mulher? Hoje as coisas estão modernas. Mas não deixa de ser uma desonra, meu irmão. Entendeu? Pode até GPS, para você saber onde que ela está. Mas ela tinha uma obrigação de prestar conta para você. Amém? Estou aqui, vou demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Seja verdadeira. Avise. Amém? Vamos lá. Isso que eu semeei na vida dos meus pais, eu vou colher lá na frente. Amém? Porque a colheita ela não é transferível. Efésios 6, 1, 3. A lei de obediência e sujeição, que fala que, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, como se fossem representantes de Deus na terra, amém? Porque isso é justo. Honra, valorize, tenha como precioso seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento de promessa. E tudo vai ir bem na sua vida e você vai viver muito tempo sobre a face da terra, amém? Êxodo 20, 12, honra seu pai e sua mãe para que seus dias sejam bem longos na face da terra, na terra que Deus te colocou para viver, amém? Mateus 6, 33 diz, busque primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. A Bíblia fala que é justo honrar pai e mãe, então isso para Deus é justiça. Então, se você quer que todas as outras coisas sejam acrescentadas, honra pai e mãe. Coloca eles como estima no teu coração, com distinção. Meu pai e minha mãe não são os amiguinhos do colégio. Entendeu? Porque muitos, acho que de 10 anos para cá que eu escuto essa conversa, mas eu me lembro, quem é mais... Não vou falar para você levantar a mão, que eu sei que você é um pouco mais antigo também. Aí, mas quem é mais do meu tempo, assim, uns 46 anos, né? Assim, lembra que senhor e senhora, não se chamava mãe de você, né? Pai, o senhor vai fazer isso para mim? Pai, dá para o senhor ir me buscar? Mãe, dá para a senhora fazer isso? Não é? Por que a gente chamava pai e mãe de senhor e senhora? Não são os amiguinhos do nosso colégio. O você, o amiguinho, o cara que você fica aí andando, saindo. Começou o desrespeito, não sei se acho que ser 10 anos para cá ou mais, eu não me lembro, alguém me lembra. Pai, você vai fazer, você, não tem distinção. Foi se tirando de um linguajar, foi se tirando do coração. Mais antigamente ainda, você não saía de casa sem pedir bênção, pai, bênção, mãe. Não é? Hoje não, ai, que coisa antiquada, que feio, ensinar para o meu filho pedir bênção. Gente, isso está aqui na Bíblia. Né? Se eu vou sair de casa, eu vou estar debaixo de bênção, da proteção que Deus colocou para mim na terra, para me declarar, você é abençoado. Uma vez a gente estava aqui embaixo na igreja e a Rebeca queria ir na praia fazer não sei o quê, queria festar, né? Tinha um pessoal aí, uns jovens, vamos para a praia. Eu falei assim, eu só virei para ela e falei assim, eu não te abençoo aí. Virei as costas, ela pegou as coisinhas dela e foi embora para casa. Não tem nem chora, me dói. Eu só falo, quando eu falo para ela, é um negócio que eu não abençoo, ela entende de onde que eu estou falando. Eu falei, você vai se você quiser, mas eu não te abençoo aí. Ela catou as coisas dela e foi embora para casa. Não adianta você ir fora de bênção. Entendeu? Porque você vai estar trilhando um caminho errado. Se teu pai e tua mãe estão dizendo não, o horário passou, então não é para estar mais lá. Não é para estar mais lá. Ai, mas isso é muito ruim, hoje vocês são quadrados, e não sei o que, não tem nada de quadrado, tem de proteção, tem de amor, tem de apego, amém? Então, quando a gente não se sujeita a isso, isso não é justo. Deus vê a injustiça e o diabo tem a legalidade, porque ele também viu que é injustiça. E quando aquilo é obediência de todo o coração, de respeito, de amor, Deus vê que é justo, Deus protege, Deus livre e Deus guarda, amém? Então, não é coisa de gente antiquada, não, amém? Ensine os seus filhos a honrar vocês também. Ensine os seus filhos a distinguir que vocês não são os amiguinhos da escola. Hoje em dia tem esse, eu sou sua mãe, eu quero ser sua amiga.
Vai. Eu falo aqui para as mães. Vai com essa história aí. Você quer ser a mãe cool, a mãe legal. Hoje eu sou a mãe dos anos novos. Não sei que anos nós estamos. Eu sei que... Gente, quero ser uma mãe moderna, entendeu? Quero ser amiga da minha filha e do meu filho. Vai, entra nessa. Você é pai. Você é mãe. Você não é amiguinha da escola. Aí ela vai te tratar que nem amiguinha da escola. Você vai ver. Aí depois, por que minha filha está me desrespeitando? Você se colocou na posição de amiguinha. Entendeu? Você é mãe, você é pai, você está ali para liberar a bênção, para dizer o caminho, para falar, mostrar, ensinar, redarguir, exortar. Amém? Talvez você não tenha tido isso da sua mãe e do seu pai. Por isso que dentro do seu coração você também não entende como fazer. Mas saiba, Deus ele quer te ensinar. Se você ler a Bíblia, você vai entender exatamente qual é a sua posição em relação à vida dos teus filhos. Amém? E talvez se isso está esse buraco no teu coração, porque nunca fizeram isso com você, hoje é a noite de você perdoar o seu pai e sua mãe, por não ter te ensinado, amém? Então vamos lá, existem 2 tipos de autoridade, né? A autoridade, ela determina que há um poder sobre alguma coisa, né? Ou só se você você vê um policial, você sabe que ele tem autoridade de te parar no trânsito e você deve parar no trânsito. É a mesma coisa que a gente precisa entender. Existem autoridades que elas são legítimas, dadas por Deus. É Deus que está por trás dessa autoridade. Pai, mãe, líderes, pastores, amém? O seu patrão na fábrica. A Bíblia fala que ninguém está num cargo de autoridade se não é o próprio Deus que permite. Ai, meu patrão é aquele chato, é ele mesmo. Ele pode ser chato, mas ele foi colocado ali por Deus. Porque se Deus quiser tirar ele, amanhã esse cara não está lá. Porque é Deus que permite todas as coisas, amém? Só que se ele é teu patrão, então você deve a ele o que é submissão e obediência. Deus está por trás, por isso que a Bíblia fala, obedeçam aos vossos senhores em Efésios, né? Como se, os nossos patrões, como se vocês estivessem obedecendo a Deus. Então, quando você olhar para o teu pai, tua mãe, para o teu patrão, para o teu pastor, não é eles que estão falando, é Deus. Deus está por trás dessa autoridade legítima. Se eu for contra ela, eu vou quebrar um princípio. E existe a autoridade legítima, Satanás que está por trás. Então, quando eu quebro um princípio de uma autoridade, mãe, pai, posso ir em tal lugar? Não, você quebrou. Quem você deu lugar para entrar com a autoridade na sua vida? Satanás, a ilegítima. Quando a gente quebra uma aliança com uma autoridade legítima, nós abrimos a porta para a ilegítima entrar. E é onde o diabo entrou e fez a festa. É onde ele entrou e prendeu a nossa vida. Aí a gente vê a nossa vida, principalmente na área financeira, gente. A gente fica perdido na área financeira, não prospera. O diabo ele tem uma coisa com o dinheiro. Ele prende mesmo, ele faz você comer o pão que ele amassou com o pé. Porque ele sabe que você quebrou um princípio ali, amém? Vamos lá? Quebras de princípio. Comprar coisas sem consentimentos dos pais. Quem nunca? Uma moto, um carro, né? Qualquer coisa, né? Ir a algum lugar que teu pai e tua mãe disse, não vai. Você, escondidamente, né? Foi. Na frente você falou que não ia. Eu vou dormir na casa de uma amiga. Amiga. Foi lá. Tá lá na festa, lá no... né? Ou na casa do namorado, etc, etc, né? E assim vai. Ou lugares piores até, né? Não aconteceu nada comigo, pastor, eu estou livre, leve e solto, estou livre, leve e solta, estou santo. Você que pensa que não aconteceu nada com você? Agora eu vou falar do mundo espiritual, entendeu? Na tua cara, assim, no teu visível, não aconteceu. Mas no mundo espiritual, o diabo falou assim, opa, ela quebrou um princípio, ele quebrou um princípio, deixa ele lá. Agora, quando ele estiver lá no Japão, eu estou ali na vida dele com ele, tudo bem, lembra do princípio? Eu estou aqui, entendeu? Vai trabalhar e não vai prosperar, vai fazer as coisas e o negócio vai andar para trás, porque eu estou aqui. Ele não vai se manifestar. Hoje o que eu estou trazendo para você de uma maneira até divertida é para você perceber que no mundo espiritual não tem prerrogativa. Não tem o tempo, venceu aquilo. Amém? Muita coisa que a nossa vida patina, a gente não entende que está ligado com esses princípios quebrados. Amém? Mentir. Quem nunca mentiu para o pai e para a mãe? Quem nunca ocultou situações? Não, eu não menti, eu só não disse. Eu acho que isso é pior do que você descobrir que a pessoa está mentindo. Não, mas por que você mentiu? De maneira nenhuma, eu só não falei. Você não me perguntou exatamente aquilo. Faltou uma palavra. Isso é mentira também, tá? Isso não é de Deus. Casar sem pedir a bênção dos pais.
né? Gostou do rapaz, gostou da garota. O pai falou, não casa, ó, essa menina está apresentando uns PT, vai apresentar PT lá na frente. Ela é bonita, eu amo ela, não sei o quê. Né, demais, não sei o que lá, eu quero porque quero. Foi exatamente o que Sansão fez. Eu quero aquela mulher, eu quero porque eu quero, e o pai e a mãe, não faz isso, menino, não faz isso. Não faz isso. Vai, casa com a menina, se lasca todinho. Depois leia a história de Sansão. Desobediência e desonra aos pais várias vezes. Ele terminou como? Cego. Ele foi quebrando os princípios com os pais, ele quebrou com Deus também. Porque uma vez que você quebrou com a autoridade na terra, muito raramente você vai conseguir obedecer a autoridade que você não vê que é de Deus. Então, se a gente não conserta hoje lá atrás, dificilmente a gente vai conseguir obedecer e honrar o nosso Deus. Amém? Por isso que eu estou aqui para ministrar para as nossas vidas. Amém? Casar com pessoas que teu pai, tua mãe, no caso, não falou, não case, nós somos cristãos, nós queremos que você case com essa pessoa. Foi a mesma coisa que Sansão. Quando você casa com uma pessoa que não é da mesma fé, o seu sogro vai te visitar. Entendeu? O seu sogro é o diabo, não é? Você casa com uma pessoa que não é da mesma fé, você vai ter que receber a visita do seu sogro, não é? Família anda junto, né? Então, presta atenção, amém? Amizades não cristãs. Eu não estou aqui falando para ninguém ter não ter amizade com pessoas não cristãs, mas o pai e a mãe, eles sabem, aquele amigo, aquela amiga que bateu e falou, você não vai andar com essa pessoa. Eu me lembro que eu tinha uma amiga, que até, essa amiga tudo bem, mas a irmã dessa amiga era uma pessoa terrível. Ela já estava no 3º casamento, destruído, naquele tempo. E ela era muito, muito vida louca, né? Daquele jeito. Né? E eu me lembro que eu queria ir numa noite de Havaí, e é nessas coisas, incrível. A noite do Hawaii no clube fulano de tal. E só que meu pai falou, com quem que você vai? Eu falei, eu vou com a fulana. Meu pai falou, não, você não vai. Nossa. Eu falei, por que você não me deixa ir? Fiz um escarcel, fiz um berreiro, chorei, berrei. Nossa, fui para cá, odeio meus pais. Eu não odeio meu pai. Mãe, por que ele não deixa eu ir? Esse aqui, eu tenho juízo, vocês não confiam em mim. Fiz um dramalhão, olha, aquela noite eu fiz de tudo que vocês podem pensar. E meu pai não arredou o pé assim, eu fiquei com muita raiva. Mas eu não sei o que poderia ter acontecido se eu tivesse ido. Aquele dia eu lembro que doeu. Mas eu chorei a noite toda, acordei com os olhos inchados. Entendeu? Meu pai não gostava que eu andava com aquela moça. No dia seguinte, ele falou, não gosto que você ande com essa pessoa. E meu pai não era crente. Eu falei, mas por quê? Por quê? Ele falou, eu não gosto porque o comportamento dessa pessoa está passando para você, você não está percebendo, eu estou percebendo aqui dentro de casa. Você é a minha filha. E eu conheço você, e você está sendo influenciada por essa pessoa. E meu pai não era cristão. Depois disso, eu perdi o interesse por essa amizade, vamos dizer. Agora, ainda mais nós que estamos no reino de Deus. Né? Que a gente bate os olhos e já vê o cara ali. A gente não quer gente perfeita, mas a gente quer gente decente, não é? E às vezes tem situações que você olha ali e você fala, o comportamento do meu filho está sendo mudado, da minha filha está sendo mudada. Agora, se eu e você fomos esses filhos, será que nós obedecemos isso? Ou será que nós não obedecemos isso? Né? Porque nem sempre nós obedecemos. Né? E quando a gente não obedeceu, a gente quebrou um princípio. Pessoas que quebram também a autoridade pastoral, o princípio da autoridade pastoral, amém? Elas vão entrar debaixo da mesma coisa. Marcos 6, 14 e 15. Fala para a gente perdoar, amém? Se nós perdoarmos os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aqui a gente vê que se tem alguma coisa que Deus mostrou para você em relação ao seu pai e sua mãe no passado, se ainda está agarrado no teu coração, embora você pense o seguinte, não, eu já perdoei isso no encontro, se você já passou isso na tua cabeça, perdoa de novo. Você assegura do perdão hoje. Amém? Não fica com essa historinha, não, porque vai que Deus quer tratar uma outra coisa ligada àquilo, ou uma coisa mais profunda. Não fica, não vou tomar esse remédio porque eu não quero, já tomei. Entendeu? Outro dia. Toma de novo, faz a mesma coisa. Vai fundo com Deus hoje, amém? Deixa Deus curar a tua vida. Liberação do perdão é a única coisa que vai tirar a amargura do coração,
mesmo que a culpa foi dos pais. Eu não estou falando que aquilo que os teus pais falaram, fizeram contra você, está certo. Eu não estou aqui para dizer que eles estão certos e você está errado. Eu estou falando que mesmo eles pecando contra você, se você reagiu com essa rebelião, você tem que se arrepender da rebelião, porque hoje talvez você está se rebelando contra Deus. E Deus não tem nada a ver com o pato, vamos dizer assim. Deus não tem nada a ver com o comportamento dos teus pais. E hoje você está quebrando o princípio com Deus, porque foi quebrado um princípio com os pais. Então hoje você se arrepende da rebelião que gerou isso. Amém? E perdoa os teus pais dos pecados deles. E Deus vai estar trazendo um conserto sobre a tua vida, às vezes até com os teus filhos. Amém? Êxodo 20, 12. A quebra de um princípio, de um mandamento, vai trazer consequências graves, né? Um princípio moral, onde as maldições vão nos alcançar. Levíticos 19, 3. Cada um temerá o seu pai, a sua mãe e o seu pai, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que Deus está completamente abençoando o pai e a mãe. Entendeu? Ele está completamente reforçando a autoridade do pai e da mãe. Eu sou vosso Deus, porque eu sou o Deus de vocês. Vocês temam o pai e a mãe de vocês como uma autoridade que eu coloquei. Respeitem. Temer não tem a ver com medo, mas respeitar, amar, elogiar. Amém? Devemos respeitar os pais e autoridades, mesmo que eles tenham pouca cultura. Talvez, meu pai era burro, não sabia. Eu fiz faculdade, mas meu pai e minha mãe, eles não tinham estudo. Então, na época, você estava estudando, zombava, ria, porque já sabe, não sabe falar japonês, né? Não é verdade? Né? Quantos filhos aqui? Mãe falou errado, meu pai falou errado. Aí vocês falam, né? E de meio com os pais, em vez de ensinar, em vez de ser o tsuyaku, já que vocês falam bem, né? Não é verdade? Sejam tsuyaku, né? Vai lá, né? Teu pai e tua mãe não precisa pagar ninguém, né? Para ser tsuyaku, você faça o tsuyaku, não é verdade? Mas às vezes a gente ficou com vergonha do nosso pai e da nossa mãe porque eles tinham pouca cultura. Aconteceu comigo isso, né? Meu pai, ele tinha até a 5ª série só. Mas foi por causa dele que eu cheguei onde eu cheguei na escola. Não fui muito longe porque não quis também, mas ele me deu a condição de eu estudar até onde eu queria estudar. Não é? Só que a gente desonrou às vezes, teve vergonha. Não quero levar meu pai fala errado, minha mãe fala errado. Aquelas coisas, eu não tenho do que me orgulhar. Só por eles ser os pais de vocês já tinham que se orgulhar. A gente já tinha que se orgulhar. Talvez eles sejam muito velhos. Provérbios 23, 22. Ouve o teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Porque quando vai ficando velho, vai ficando esquecido, tropeça, não é verdade? Esquece a chave, fala 3 vezes. Você trancou a casa? Você trancou a casa? Você trancou a casa? Não é? Ou só acontece comigo, não é verdade? Que a gente vai ficando velho e vai ficando mais estranho, né? E às vezes, sei lá, com o seu pai, com a sua mãe, a Rebeca fala, mãe, quantas vezes já falei, eu já tranquei a casa. Eu falei, para de falar a mesma coisa, porque a gente também está ficando mais cansado, né? E quantas vezes lá atrás, com os nossos pais, eles estavam ficando velhos, não vou levar minha mãe nisso não, porque minha mãe está muito velha. Não é? É verdade. Minha mãe está muito velha. Meu pai está muito velho. Você começa a ter vergonha, vou levar então a minha tia, que é mais nova. Vou levar não sei quem. Você está pegando a honra que era devida aos teus pais, que tinha também uma bênção para você, entendeu? E passando para outra pessoa por causa da aparência. Isso é forte, gente. Seu pai não tem olho, não tem braço, não tem perna, é velho, é negro, é branco, é amarelo, é japa. Né? Porque eu vou levar meu pai japonês no meio desse monte de brasileiro. Meu pai é bem japonês. Começa, né? E você não é japonês, né? Entendeu? Por causa da raça, por causa da cor, por causa de dinheiro, ou da falta dele. Não é? A falta de classe, a falta, às vezes, de classe mesmo. Às vezes, teu pai era daquele jeito, né? Tua mãe era daquele jeito, não tinha uma classe social. Você não vai querer levar no meio dos seus amigos numa recepção. Só que você está desonrando. Porque você está ali naquela família para fazer a diferença. Então, isso é muito forte. Né? Isso são coisas que a gente desonrou lá atrás e hoje talvez a gente está sendo desonrado pelos nossos filhos também. Né? E as coisas estão ali amarrando na nossa vida, a gente não entende o porquê. Né? Talvez porque os pais não eram convertidos. Você é cristão e seu pai e sua mãe falam palavrão. Eu vou levar os meus amigos em casa porque meu pai e minha mãe chegam lá, mó quebra-pau, eles não são convertidos.
Não é verdade? Nossa, e que vergonha, meus amigos são da igreja. Isso também é uma desonra, amém? Por eles não são convertidos, você já avisa, meu pai e minha mãe não são cristãos, tá? Fica de boa. Relaxa, entendeu? Relaxa. Mas são os meus pais, né? Eu vou fazer a diferença na vida deles, não é? Eu sou cristão. Se eles não são, eu sou, mas eu vou honrar. Eu não vou entrar na deles, eu não vou falar palavrão com eles, eu não vou beber com eles, eu não vou fumar com eles, mas eles são os meus pais. Eu vou honrá-los e respeitá-los, amém? Talvez como eu disse, que os pais que não foram bem-sucedidos financeiramente, a gente quer parecer uma coisa que não tem, ostentar uma coisa, ou talvez eles não foram bons pais mesmo para você. Talvez eles bateram, espancaram, injuriaram, coisa e tal, etc, etc. Mas hoje é noite de você perdoar eles. Porque se eles reproduziram isso na vida deles, eles não tiveram o privilégio que você está tendo de estar sentado aqui agora. Isso é um privilégio, é uma honra. Deus está querendo mudar a situação dos seus filhos por causa de você hoje aqui. E Ele, por causa disso, Ele quer também curar o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe lá atrás. Amém? Mas daqui para frente vai ser tudo diferente. Amém? Só que hoje nós precisamos olhar para trás. Olhar para trás. Se você tem pai e você tem mãe ainda vivo, eu digo uma coisa para você. Entendeu? Não precisa voltar para a casa da mamãe ou para a casa do papai. Liga. Restabeleça a conexão. Nem que seja por telefone. Hoje tem tantos meios aí, não é? Honre, lembre-se de datas. Manifeste o seu amor enquanto você pode. Pessoas não são eternas. Nós vamos entrar um dia na eternidade, mas eles não são eternos, eles vão partir. E quando eles partirem, você vai ficar com aquele caroço dentro de você. Por causa de uma mágoa, por causa de um ressentimento. Você vai se arrepender o resto da vida de não ter reatado aquilo. Você está tendo chance se você tem teu pai e tua mãe vivo, amém? E se meu pai e minha mãe morreu, se você lembrou de alguma coisa, perdoe. Para Deus desvencilhar isso no mundo espiritual também, amém? O tempo passa e os princípios da palavra de Deus, eles são os mesmos, eles nunca vão ser desfeitos. A pessoa que desonra a autoridade, o princípio, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa, agora falando no caso da igreja, quando a pessoa ela bate de frente com o pastor e ela desonra um pastor e uma pastora, não importa a idade. Eu sou pastora, eu tenho que falar isso porque a palavra de Deus não puxando sardinha para o meu lado, entenda bem. Mas eu sou obrigada a ensinar, amém? Como eu sou obrigada a ensinar tudo que está na palavra de Deus. Quando a pessoa ela bate de frente com uma autoridade, a primeira coisa que acontece na vida dela é a morte. Mas não é que ela morre fisicamente, mas ela morre espiritualmente. Porque ela está indo de contra uma autoridade. Então isso gera morte. Em algum nível gera morte. Quando Deus falou que se você tocar naquela árvore você ia morrer, eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. A primeira morte que se manifesta, ela é no espírito. Então, mas o meu pastor está fazendo tudo errado, né? No nosso caso, mas vamos supor. Eu já vi gente falando, meu pastor faz tudo errado. O pastor que eu tive fazia tudo errado. Pensa numa pessoa que errava. Era ele. E a gente olhava e falava, meu Deus, o que eu fiz? Eu me dispus a ajudá-lo para que ele não errasse. E não a falar dele. Porque se eu fosse contra tudo aquilo, entendeu? Então, por que Deus está me mostrando que ele está errado? Para me criticar, para me falar? Não, está me mostrando para me ajudar. Para me dar minha opinião, para me ajudar ele. Entendeu? E quem que viveu? Fui eu. Entendeu? Mas ele fazia as coisas erradas. Mas não é eu que vou fazer ele não fazer. Você está entendendo o princípio de autoridade? Se meu pastor está fazendo alguma coisa errada, eu não posso fazer nada. Eu só posso orar por ele e ajudá-lo naquilo que for preciso. Se meu líder está fazendo alguma coisa errada, eu vou ajudá-lo. Eu vou ser o primeiro que vou ajudá-lo. Amém? Levíticos 29. Quando um homem amaldiçoar o seu pai e sua mãe, certamente morrerá e o seu sangue será sobre ele. Então aqui a Bíblia ela fala que certamente morrerá. Ok? Terminando, né? Já falei isso algumas horas atrás. Como identificar se o seu futuro marido ou sua futura esposa vai ser um bom cônjuge para você? Amém? Quem não casou ainda? Presta atenção. Entendeu? Presta atenção. Né? Se ele vai tratar bem você, olha como ele trata os pais dele. E você vai saber se ele vai tratar bem você, porque ele vai com certeza reproduzir. Tomara que hoje se quebre isso aqui tudo. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Não é verdade? Que se quebre tudo. Mas você que está aí em vias de casamento, em vias de namoros, presta atenção como ele trata a mãe e o pai dele. Foi aquilo que eu falei do rapaz
da moça que falava mal da mãe em casa. Porque hoje ela fala mal da mãe e do pai, amanhã ela está falando mal de você. E vice-versa, amém? Então, preste atenção. Consequências terríveis que acontecem por causa da desonra. Provérbios 20:20. O que amaldiçoou seu pai e sua mãe, apagar-se-á a lâmpada e ficará em trevas densas. Densas trevas. Amém? Sem revelação, sem entendimento da verdade, sem sabedoria, dificuldade de discernimento, sujeito ao espírito de engano, a um sofisma satânico, o propósito, aquela pessoa que quer ganhar uma discussão a qualquer preço, sabe? Ela quer ganhar uma discussão de qualquer jeito, ela tem que sair por cima da mortadela, ela é a pessoa que sabe, ou ele é a pessoa que sabe. E ela está debaixo de um encantamento maligno, ela casa com a pessoa errada, e ela é vítima de maus negócios e de falta de prosperidade. Olha o que significa apagar-se a lâmpada. Vamos supor que você está numa rua escura. E você tem só a luz do celular. E o celular acaba a bateria. Pum. Perigoso. Você não consegue ver nada. É isso daí apagar a lâmpada. O discernimento, o futuro na sua vida não vai aparecer, não vai brilhar. Por quê? Porque você se colocou debaixo do encanto maligno, de um encanto satânico. Amém? Você já viu aquela pessoa que discute, ela tem que sair por cima em tudo. Ela sai por cima em tudo e quebra tudo que está embaixo, todos os relacionamentos, o casamento, a amizade. Então, ela está nessas densas trevas, de Provérbio 20. Olha lá atrás, se você de alguma maneira não amaldiçoou seu pai e sua mãe. Você não precisa falar, pai e mãe, vocês são malditos. É só você não ter honrado. É só você ter quebrado todos esses princípios antes. Amém? Aqueles que desonram os pais fornicando. Principalmente se seu pai e sua mãe foi daqueles que falou, se guarde para a pessoa certa. Você... quero viver minha vida. Uhul, vida louca. Né? E você desonrou já. Você desonrou não só, pode parecer quadrado, mas você não desonrou só seu pai e sua mãe. Você desonrou ao Senhor também, porque o corpo não pertence a você, pertence ao Senhor. Tem muito casamento enrolado hoje, porque, entenda, a pessoa que você casou, amém. Mas se você desonrou ela, fazendo, eu não desonrei, ela também quis. Ok, vocês se desonraram. Vocês têm que se arrepender, amém? Não largar a pessoa, mas se arrependa do que vocês fizeram, do que vocês quebraram. E Deus vai entrar na vida de vocês, amém? Provérbios 28:24, pessoas que casam grávidas também, que não ouvem conselhos. Provérbios 28:24, o que rouba o pai e a mãe diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. Companheiro é de quem? É do anjo do Senhor? Não, é do destruidor. Só conheço um destruidor na Bíblia, certo? Nós nos tornamos um com ele. Parceiro, companheiro, saímos com ele, voltamos com ele, damos uma voltinha com ele, vamos tomar um sorvete com ele. Companheiro do destruidor. Se você roubou seu pai e sua mãe de dinheiro, não vou falar só para você pague, porque, claro, você tem que pagar. Não só o pai e a mãe, mas qualquer um que você roubou, tá? Restituir faz muito bem. Entendeu? Mesmo que a polícia não te pegou, restitua. Mas não só restituir isso, porque às vezes você não tirou dinheiro da bolsinha do teu pai e da tua mãe. Mas às vezes você tirou a paz, você roubou a paz deles. Como eu disse, você ia para a gandaia, não avisava, entendeu? Etc, etc. Roubou a alegria deles, momentos de alegria. Você, adolescente, ficou com um beiço desse tamanho e ficou lá e parecia que estava, né? Aí você não sabe o que você faz para agradar o abençoado. Não é verdade? Não é assim? Só eu que tive adolescente. Graças a Deus, minha filha é mulher agora, não é mais adolescente. Né? Mas quando está adolescente, aquele passeio, família feliz, e eles lá com aquele beiço, aquela cara, aquele negócio na vida. Qualquer coisa aí para mim tá bom, entendeu? Você está lá, estou aqui para você, nós fizemos isso para você. Você roubou a alegria da tua família, né? Você que era para dar alegria, né? Roubou a alegria da sua família, não é verdade? Roubou a saúde, às vezes confusões que aconteceram por sua causa, por coisas que você foi quebrando no princípio, você roubou a saúde até dos seus pais se desgastaram, ficaram nervosos, perderam a paz, perderam a graça, perderam a saúde, perderam noites de sono. Se você usava droga, era viciado, se metia em confusão, de briga na rua, vivia debaixo de ameaça, confusão. Seu pai e sua mãe sentiu tudo. Eles podem até não ter falado nada, mas eles sentiram, porque quem não vai se preocupar com um filho ou com uma filha? Amém?
Então, se você também é preguiçosa ou preguiçoso demais, foi preguiçoso, preguiçosa demais, roubou aquilo que você deveria ter colaborado no lar, né? Abençoado os pais financeiramente, não ajudou em despesas, pelo contrário, trabalhava e esbanjava o dinheiro, né? Você está na companhia do destruidor. Forte essa palavra. Eu sinto um silêncio. Não é? É forte, gente, mas é a verdade, entendeu? É tudo isso que é roubo, de acordo com a palavra de Deus. Né? Se você roubou a harmonia dos seus pais, tem filho que põe o pai contra a mãe, que fica brincando com a autoridade de um contra o outro. Com o pai, ele ou ela é boazinha. Né? Geralmente menina faz isso. Menina gruda no pai, presta atenção, Robert. Menina gruda no pai e o pai não vê nada que a menina está fazendo. É incrível. Ele fica assim, ó. É minha filha, é minha filha. E a mãe com o menino, esse é meu filhinho. O cara está arregaçando a boca do balão, né? Tá pegando todas as meninas, mas é meu filhinho bonitinho, não corrige a menina e vice-versa, entendeu? Só que aí o que acontece? Fala com o pai uma coisa, se é menina, ela fala com o pai uma coisa e bota o pai contra a mãe. Se é um menino, ele fala com a mãe e bota a mãe contra o pai. E ele fica o quê? Feliz no meio daquela confusão. Porque ele conseguiu jogar um contra o outro, ninguém sabe da verdade sobre ele, e ele é livre, leve e solto. Quem nunca? Atire a primeira pedra. Quem nunca? A gente sabe exatamente com qual dos dois a gente se dá melhor. Que engole a nossa, fala a verdade. Comigo era meu pai, eu dobrava meu pai em 4. Mas a minha mãe, ela só batia os olhos de mim assim de longe e falava assim, essa menina está aprontando. Eu já endireitava assim, vem aqui para a minha sala. Eu já ia, minha mãe não era pastora, mas eu ia para a sala de escritório dela. Cada sabão que eu levava, meu Deus do céu. Meu pai nunca me deu um sabão, entendeu? Porque eu era queridinha do papai. Até pneu eu trocava com ele, né? E conseguia tudo que eu queria, né? Então a gente sabe manipular, né? Isso também é companhia do destruidor, amém? Então, muitas vezes, como eu disse, chegou tarde em casa, dava mais honra aos amigos do que aos pais, dava honra. Tem gente que chama outra pessoa de mãe, de pai. Isso é uma desonra para o seu pai e sua mãe. Eu gosto mais da família da vizinha que eu frequento a casa. E minha mãe era uma bruxa, então, você é minha mãe, fulana de tal, você é minha mãe. Você desonrou seu pai e sua mãe. Porque realmente seu pai e sua mãe são aquelas pessoas, seu pai e sua mãe. Entendeu? Isso é desonra, né? Cegueira espiritual, Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotinhos da águia os comerão. Existe uma cegueira espiritual onde nós não temos a direção do Senhor, não temos o propósito de Deus nas nossas vidas, nossos olhos são arrancados, uma perda da presença de Deus, da glória de Deus. Pessoas que às vezes até vêm na igreja, mas não sabem o seu destino, não sabem aquilo que Deus tem para a vida delas, ou o que Deus quer para elas, elas não conseguem ir prosperar. 4, Deuteronômios 27, 16, seremos malditos. Maldito que desprezar sua mãe, será que sua mãe, que desprezar a sua mãe e seu pai, serão rejeitados, abandonados, e não poderiam, na verdade, exercer nenhum cargo de liderança, porque se você vai estar dentro de uma liderança, vamos supor, liderando alguém, você não tem visão de Deus para a sua vida, você vai liderar as pessoas para onde? Se você não respeita nem a autoridade pastoral, nem a de Deus, porque não respeitou a do pai e da mãe. Então, você vai liderar as pessoas para onde? Se você está em condenação, vamos dizer assim. 5, o sangue será sobre aquele que amaldiçoar. Levíticos 29, a Bíblia fala que certamente morrerá. Significa estar privado da graça de Deus, está fora da graça de Deus. Você está seco sem a graça de Deus. 6, Romanos 1, 28 e 32. Aquele que desonra o pai e a mãe merece a morte precoce. Né? A Bíblia fala que não vai se prolongar. Se vai se prolongar se você honrar, se você não honrar, não vai se prolongar. Resultado, morte precoce. Ok? Agora estamos acabando mesmo. Ausência de longevidade, como eu disse, a morte por acidentes, doenças raras, morte súbita, né? Está claro que não somente devemos honrar pai e mãe, mas como não permitir também que os outros desonrem. Porque muitas vezes a gente
Além de não honrar, a gente permite os nossos amigos falar mal do pai e da mãe, falar qualquer coisa. Sua mãe e falar os palavrão ali. Não é verdade? E a gente estava louco da vida contra o pai e com a mãe, com o coração cheio de raiva, cheio de ódio. A gente confirmou a história, xingou mais um monte, né? E a gente, né, foi lá naquela coisa, né? Então, todo tipo, ou seja, a gente não pode permitir também que falem do pai e da mãe da gente, amém? Esse mandamento é bem claro para conscientizar as pessoas que existem consequências a respeito dessas desonras, amém? Isso daí, Romanos 1, do 30 ao 32. Isso compromete a nossa salvação? Sim. Mateus 19, 18, disse-lhe ele, e Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ame ao teu próximo como a ti mesmo, amém? Jesus explicou aquilo que precisava ser feito, mas não esquecendo da honra ao pai e à mãe, amém? Não experimenta êxito nos seus empreendimentos, amém? Casais que não conseguem viver bem na área financeira, quando já desonraram pai e mãe, com certeza estão colhendo aquilo que semearam lá atrás, amém? Então não é só trabalhar duro, não é só acordar cedo, comer o pão de dores, mas é consertar aquilo que nós precisamos consertar. Hoje, graças a Deus, você está aqui nessa pregação, você está no Evangelho, você pode limpar o teu passado, você pode libertar essas amarras que estavam te prendendo até o dia de hoje. Amém? Vamos ficar de pé? Essa pregação não é para você se sentir acusado, não é para você se sentir apontado, mas é para você realmente rever aquilo que foi feito. Não quer dizer que eles não erraram com você, não quer dizer que eles não fizeram coisas ruins para você, mas quer dizer que hoje você tem o poder de liberar. Amém? Porque eles podem nem estar mais aqui com você, pode até não estar mais vivo, mas o mundo espiritual precisa ser liberado sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da tua família. Amém? Feche seus olhos, eu quero que você ore nesse momento. Amém? Lembra que a libertação era um fechamento de portas que foram abertas. Talvez você nunca escutou isso. É a primeira vez, ou talvez já é a terceira ou quarta vez que você está escutando. Peça para o Espírito Santo mostrar o que Ele quer tratar hoje dentro de você. Quais foram as situações que Ele quer tratar dentro de você. Feche seus olhos para você se concentrar melhor naquilo que... Eu não vou sair impondo a mão na cabeça de ninguém, já vou avisando. Não precisa ficar olhando para mim, porque eu não vou fazer absolutamente nada. É a sua oração. Amém? Libertação não é expulsar demônios, é você que vai mandar eles embora da sua vida depois que você arrepender e consertar. Amém? Porque eu não tenho poder de te libertar. O único que pode libertar é Jesus. Amém? Só que Ele vai libertar dentro dos princípios dEle. Arrependimento, perdão, libertação. Amém? Essa é a verdadeira libertação. Comece a orar, fala, Senhor, aquela situação onde eu tirei a paz do meu pai e da minha mãe, eu te peço perdão agora, Senhor. Eu me arrependo por ter sido uma filha tão sem noção. Eu te peço perdão por ser um filho tão rebelde que está resistindo. Se você é adolescente e ainda está na casa dos seus pais, estou resistindo ao amor do meu pai e da minha mãe através da correção, eu estou resistindo a isso. E eu entendo hoje como rebelião, se você tirou a paz deles, se você colocou pai contra a mãe, se você brincava com a autoridade deles, para se safar das situações, para sair como bonzinho, sair como justificado. Isso pode ter acontecido você desde criança dos seus 6 anos, seja lá de quanto tempo foi, ou você já era um adolescente. Não importa se hoje você está com 46, que nem eu, ou muito mais, ou muito menos. Aquilo que Deus tocou no teu coração, começa a consertar. Começa a consertar todo desrespeito, toda palavra de briga, de grosseria, ofensiva. Ou às vezes você só ficou com aquele ódio dentro do teu coração, com aquela raiva dentro do teu coração. Fala, Espírito Santo, me lembra de cada desonra que eu fiz contra os meus pais. Me lembra, Senhor, do meu tempo de juventude. Me lembra, Senhor,
Porque eu quero pedir perdão de todo julgamento que eu julguei, que eles não sabiam de nada, que eles eram velhos, que eles eram quadrados, que eu não precisava respeitar eles. Toda vez que eu tive vergonha de apresentar o meu pai e minha mãe para meus amigos, para pessoas, até para meus namorados ou para as minhas namoradas. Comece a pedir perdão a Deus. Senhor, eu me envergonhei porque meu pai não era convertido, minha mãe não era convertida e eu já era cristã. Comece a pedir perdão a Deus. Comece a pedir perdão a Deus. Vem. Espírito Santo, em nome de Jesus, vem, Senhor. E assim que você vai se arrependendo, você vai amarrando esses demônios que têm entrado na sua vida financeira, que tem perseguido a vida do teu filho ou da tua filha agora por causa da tua desonra. Você que não casou virgem, você que casou grávida, você que desrespeitou seus pais, quebrou isso, a aliança que você tinha com eles, aquilo que eles falaram para você não fazer. Às vezes que você saiu de casa sem a bênção deles, sem a autorização deles. Tudo isso hoje está prendendo você de prosperar, está impedindo você de ser autorizado para prosperar. Comece a pedir perdão. Comece a pedir perdão. Vem, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa, Senhor, de todo nível de desonra, Senhor. Aqueles que saíram de casa sem a bênção dos pais, para morar sozinho, para morar com uma moça, um moço, que obstinamente decidiram casar sem a bênção dos pais, sem o pai e a mãe abençoar. Senhor, hoje nós nos arrependemos, nós te pedimos perdão pela desonra aos nossos pais. Todas as vezes que nós nos envergonhamos deles, nós não demos o valor, nós desvalorizamos os nossos pais. Senhor, seja lá pelo que eles fizeram, qual o nível de abuso que eles cometeram contra nós, seja abuso de autoridade, ou seja até um abuso físico. Senhor, isso não retira a culpa deles, eles estão recebendo a semeadura deles, mas nós queremos perdoar, porque nós conhecemos a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra chegou no nosso coração, e se talvez no teu coração já não exista amor pelo teu pai e tua mãe, ore a Deus pedindo perdão ao Senhor, porque o Senhor é aquele que vai conectar as gerações. Não prive os seus filhos de verem, dos seus pais estarem com eles. Não prive por causa de mágoas e ressentimentos. Não prive. Ore ao Senhor perdoando. Eu sinto muito forte no meu coração que essa desconexão de geração, hoje você desconecta os seus filhos dos seus pais, amanhã os seus filhos vão estar desconectados de você. Não faça isso, ore se arrependendo. Às vezes seu pai, sua mãe é intromissivo, é abusivo, eu sei, mas visite-os. Ainda que seja por um pouco de tempo, honre-os. Não faça isso. Ore ao Senhor, deixa o Senhor convencer o teu coração, deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. Oh, Senhor, vem, Senhor, tocando em cada mágoa, em cada amargura, Senhor, em cada lugar aonde entrou a ferida, onde um pai e uma mãe veio contra um filho com palavras difíceis, com palavras abusivas, até mesmo com palavras injustas. Senhor, nós sabemos, mas nós temos o poder hoje que o Senhor nos dá de perdoá-los também daquilo que fizeram contra nós. Nos perdoa porque nós reagimos com rebelião, com rebeldia, tentando provar coisas, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Ore a Deus pedindo perdão ao Senhor. Deixa o Senhor entrar naquela área que você acha impossível. Deixa o Senhor entrar naquela área que você acha impossível de ser mudada. Ei, apresente o seu pai e sua mãe diante do Senhor. O seu pai e sua mãe que não são cristãos, apresente a eles. Se seu pai e sua mãe são cristãos,
e o testemunho deles na igreja não é igual de casa. Apresente eles diante do Senhor. Seja um filho, uma filha que intercede. Seja um filho, uma filha que ora. Seja um filho e uma filha que perdoa. Ora, Senhor, nós não podemos acusar os nossos pais, porque nós também somos pecadores. Nós erramos, Senhor. E nós hoje decidimos liberar, Senhor, de toda a mágoa do passado, de todo o resquício do passado, e te pedir perdão, Senhor, pela rebelião do nosso coração, pela obstinação do nosso coração, pela desobediência do nosso coração. Ó Deus, aonde as feridas entraram e trouxe o desamor, aonde nós viramos as costas para os nossos pais, não só saindo do Brasil para o Japão, mas no nosso coração nós criamos uma barreira, uma porta em relação a eles, e nós nos tornamos frios, Senhor. Nós nos tornamos frios em relação ao nosso pai e à nossa mãe, em relação à proteção. Nós confundimos obediência com honra. Hoje nós que somos casados, nós não somos obrigados a obedecê-los, mas nós devemos honrá-los. Senhor, nos ensina a honrar o nosso pai e a nossa mãe. Ensina, Senhor. Coloca amor, coloca um coração generoso para a gente abençoar o nosso pai e nossa mãe. A restituir a conversa, restituir, Senhor, o amor, restituir o caminho de volta, Deus. Em nome de Jesus, para que o Senhor não venha e venha ferir a terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, restaura o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sim, Senhor, em nome de Jesus, restaura as nossas famílias nesse lugar. Abençoe agora o teu pai e tua mãe. Você que já terminou de orar, agora você diga: Senhor, toda sorte de bênçãos vem sobre a vida do meu pai e da minha mãe. Ore abençoando aquilo que você liberou no mundo espiritual, palavras de maldição contra teu pai e tua mãe. Agora comece a liberar palavras de bênção sobre a vida do teu pai e tua mãe. Reverta isso hoje. Há o poder no nome de Jesus para você reverter isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece dizendo: meu pai é abençoado, eu abençoo a vida do meu pai, porque o meu pai vai se tornar o melhor pai do mundo, minha mãe vai se tornar a melhor mãe do mundo, é o que ela vai se tornar, porque hoje eu declaro sobre a vida dela a bênção, o arrependimento, a salvação, o amor. A minha mãe não recebeu o amor da mãe dela, e isso tem se propagado de geração em geração. O seu pai não recebeu o amor do pai dele, do seu avô. Isso tem se propagado. Hoje é dia de você destruir isso. Destruir esse ciclo geracional. Isso é através da oração. Ore. Ore, ore. Declare que está quebrado, está destruído, porque eu abençoo meu pai. Hoje a visão espiritual volta para a minha vida. Hoje a visão espiritual volta na minha vida. Hoje a visão volta em mim. Porque eu abençoo os meus pais, eu declaro. Eu decreto que eles são abençoados, que eles vão prosperar no Senhor, que eles serão salvos, que eles serão, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor sonhou para que eles sejam. Senhor, restitui o amor, o carinho, o afeto, tanto no meu coração como no coração deles. Eu perdoo minha mãe por ter se separado do meu pai. Eu perdoo meu pai por ter se separado da minha mãe. Eu perdoo eles por ter nos abandonado. Eu e meus irmãos, hoje é noite de você perdoar isso também. Essa noite é noite de você perdoar isso. Senhor, eu perdoo pelo abandono que eu senti, eu perdoo eles pela confusão, pelas brigas, pelas dores que foram causadas. Eu os perdoo porque, Senhor, assim como eu cometi tanto erro, eles também não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não sabiam a dor que eles me causavam e causavam aos meus irmãos. Eu os perdoo. Eu os perdoo, Jesus, eu os perdoo. Em nome de Jesus, eu libero perdão para eles. Eu libero perdão pela falta de carinho, pela falta de amor.
Eu libero, Senhor, eu libero, Senhor. Por todas as vezes que eu quis a apreciação do meu pai e da minha mãe, eu não obtive. Senhor, o meu coração se fechou. Mas eu perdoo hoje, Senhor, porque isso gerou uma desonra no meu coração. E hoje eu sou frio com os meus filhos. Hoje eu sou frio com os meus filhos. Eu perdoo, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu te peço perdão por tudo aquilo que eu roubei na minha vida. Eu te peço perdão por tudo aquilo que eu roubei em relação aos meus pais, Senhor. Tudo que foi algo que eu obstinadamente retirei deles, de propósito. Porque eu queria fazer eles sentirem dor, eu queria feri-los. Porque eu fui ferida, porque eu fui ferido. Senhor, hoje eu te peço perdão por toda a dor que eu causei, sejam eles vivos ou não. Eu te peço perdão por ter roubado a paz, o sossego, a saúde, as noites de sono, a alegria. Senhor, meus pais tinham propósito para mim, os meus pais. Eles almejavam algo para mim. E eu fui contra tudo isso, gerando dor no coração deles. Hoje eu não posso restaurar isso, mas eu posso te pedir perdão, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu posso te pedir perdão em nome de Jesus. E agora todo espírito de roubo que entrou na minha vida, todo espírito devastador e destruidor que entrou na minha vida, em nome de Jesus eu tomo autoridade, eu expulso para o lugar onde Cristo determina. É você que vai lutar pela sua libertação agora, amém? Amarre esses demônios que entraram na tua vida. Se você se arrependeu, se você abençoou, orou abençoando, agora ore. Amarrando os demônios de destruição. Espírito de destruição, eu te dou uma ordem. Amarrado, eu te expulso para o lugar onde Cristo determina. O espírito de roubo que vem roubando as minhas noites de sono. Espírito de roubo que vem me causando insônia. Espírito de roubo que vem me tirando quando eu estou no melhor da minha vida. Que tem roubado as coisas que pertencem a mim. Em nome de Jesus eu ordeno amarrado e eu te expulso, porque a legalidade foi quebrada hoje, a porta foi fechada no nome de Jesus. Vá mandando embora e vá fechando a porta e selando a sua vida financeira, selando a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida particular, os seus sonhos e anseios, que é o que o Senhor tem colocado para você. Em nome de Jesus, o inimigo tem te assaltado. Manda embora em nome de Jesus. Toda doença, vai amarrando e mandando embora. Todo espírito de enfermidade na sua vida, que veio através da desonra aos pais, a quebra de princípio, manda embora em nome de Jesus. Aquilo que você chama de falta de sorte, eu chamo de quebra de princípios. Manda embora esses demônios agora, fora da tua vida em nome de Jesus. Sai da minha vida, eu não aceito um coração rebelde, eu não aceito um coração desobediente, porque a natureza que Deus te dá é uma natureza de submissão a Ele, de amor, de obediência e de retidão. É isso que Deus deu para Davi, é isso que Deus dá para nós. É essa pessoa que eu sou. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fora tudo aquilo que entrou na nossa vida por portas que nós abrimos. No nome do Senhor Jesus, hoje essas portas sejam fechadas. Senhor, e a nossa geração que vem de nós, os nossos filhos, eles sejam abençoados, Senhor, conectados com o nosso coração, ó Deus. Senhor, e conecta agora o nosso coração com os nossos pais. Senhor, eu oro aqui para que o perdão seja tal que haja restituição de relacionamentos. Pessoas que não veem os pais há muito tempo, que não conversam, que isso haja uma liberação no mundo espiritual, que haja reconexão de gerações, em nome de Jesus. E se você que é desconectado do teu filho, também recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você que é mãe e pai nesse lugar, tem o teu filho aqui, vá buscar ele, ore por ele. Se você tem pai e mãe
irmãos aqui, pessoas da sua família. Junte-se a Ele agora e ore. Se você não tem ninguém da sua família aqui, ore pelos seus filhos, se os seus filhos não estão. Declare bênção sobre a sua família. Amém? Se junta com outra pessoa aí que está sem ninguém e ora. Ora pela sua família. Ora pela sua família, abençoando e declarando restituição, 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 Jesus. Restituição do coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. E a maldição seja desfeita. Ore com a sua esposa, com o seu esposo. Em nome de Jesus, com o seu adolescente, com o seu jovem. Tudo aquilo que tem vindo contra a família, contra a tua casa, sai da tua vida em nome de Jesus. Toda ausência de prosperidade financeira, fora em nome de Jesus. Todas as oportunidades que são para você, que têm sido roubadas, eu declaro que voltem para você agora em nome de Jesus. Que sejam tuas em nome de Jesus. Portas abertas, caminhos abertos. Aquilo que o Senhor propõe no seu coração para você, que venha no nome de Jesus. A prosperidade te alcance, a graça te domine, a graça te alcance. Seus filhos estejam debaixo do sangue do Cordeiro, abençoados pelo Senhor. E tudo que vocês coloquem as mãos, prospere. Prospere seus filhos na escola. Prospere seus filhos na escola. Prospere seus filhos aonde eles andarem. Na direita, na esquerda, à frente e atrás. Os anjos do Senhor estejam ao redor deles. Aquilo que você colocar a mão, você prospere. Porque a bênção geracional está instituída sobre você, sobre a tua família, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Porque tu és Rei, Senhor. Senhor, dá-nos um coração obediente. Dá-nos um coração sincero, moldável, um coração quebrantado e arrependido, Deus. Senhor, restitui a vida, a conexão familiar, restitui os laços, restitui o amor, Senhor, restitui as famílias, restitui a prosperidade no meio do teu povo, restitui, em nome de Jesus. Hoje que as cadeias caíram, as amarras são quebradas em nome de Jesus, os grilhões caem por terra. E hoje nós podemos prosperar, nós podemos ver o amanhã, nós podemos sentir o teu guiar, saber a direção do Senhor, porque a visão espiritual é restituída, a luz do Senhor volta a brilhar na nossa vida, nas nossas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus abençoe você. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aplauda Ele, porque Ele é o teu libertador. Talvez você não viu nenhuma manifestação, ninguém caiu no chão, ninguém estrebuchou. Isso não é sinal de que nós não fomos libertos. Amém? Isso não é sinal. Sinal é o arrependimento, é a oração, amém? A libertação começou a acontecer na nossa casa, no mundo espiritual, amém? E o Senhor, Ele vai fazer, amém? E Ele vai abençoar a sua vida e a sua geração, em nome de Jesus. Ele já fez e vai continuar fazendo, amém? Porque Ele tem uma graça maravilhosa sobre cada um de nós. Hoje tem cantina lá embaixo.